Olá, meu nome é Vitória. Oi, eu sou o Johnny, Joe, o que vocês quiserem falar. Eu sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado e nós somos apaixonados por livros. Exatamente, podemos dizer isso depois de um longo período. Então, hoje nós falaremos do livro. Na verdade, nós falaremos do livro. Calma, eu perdi a ordem. Eu falo, então marca a página agora? Ou é depois que eu falo do livro? Não lembro mais da ordem. Faz. Bom, falaremos do livro O Ego é Seu Inimigo. E então, marquem as Na páginas. verdade, eles já sabem, né? Porque tá na capa do vídeo o Ego é seu inimigo. Eles sabem o nome. Vai que. É, mas marca a página. Então, vamos iniciar falando do autor, que é o Ryan Holiday. Me perdoem se eu disser o nome dele incorreto. O Ryan, ele abandonou a faculdade aos 19 anos de idade para trabalhar com o Robert Greene, que é o autor do livro tão famoso As 48 Leis do Poder, que é um livro que, inclusive, é de grande interesse para a gente ler e trazer aqui no podcast. Ele foi diretor de marketing, na verdade ele é especialista em manipulação midiática e foi diretor de marketing da antiga empresa americana American Apparel, não sei como se diz isso. E ele também fundou a própria agência de marketing dele, que é a Brass Check. Ele também tem diversos artigos publicados em diversos veículos, como é o caso da Forbes. E também, o que mais? Um livro dele ficou muito famoso, foi O Obstáculo é o Caminho. Foi traduzido para mais de 17 idiomas. Hoje é cultuado aí por times de futebol, técnicos, políticos, líderes. Os livros dele, na verdade, são muito bons, como é o exemplo desse daqui. E hoje ele mora num rancho. Imagina o cara que tem tudo, que largou a faculdade aos 19 anos. Hoje ele tem um rancho, mora no Texas, nos Estados Unidos. Olha só, né? Que loucura. Então, a gente pode começar o livro. E ele já começa falando sobre quem é ele para poder falar sobre isso, né? O doloroso prólogo que ele fala. Entretanto, ele já começa falando que esse livro não é sobre ele. Sim. Isso que é mais interessante. Sim, porque, pelo que ele apresenta aqui, ele era um cara, de certa forma, muito egocêntrico. E ao tomar algumas porradas na vida, ele percebeu que o ego é inimigo dele. Tanto é que ele tatuou no braço dele. O ego é o inimigo. E teve uma outra tatuagem também que ele fez, que tá escrito aqui, que é o obstáculo é o caminho. Porque são meio que como é que fala? Os mantras de vida dele, né? Ele fez o livro dos dois, né? Sim, exatamente. E o ego é seu inimigo, eu achei que ele casou muito bem com como fazer amigos e influenciar pessoas. No sentido de, quando eu não sou egocêntrico, eu entendo como eu consigo abordar a pessoa para influenciá-la e ela se fazer minha amiga também. Além disso, ele fala que Demóstenes, nem sabia que esse cara existia, era um orador que disse: a virtude começa pela compreensão e é completada pela coragem. Então, quando uma pessoa, na verdade, isso aqui é tudo que está falando dele, quando a pessoa, na verdade, ela é egocêntrica, ela não tem uma certa coragem, porque aquele ego dela é uma forma dela se proteger de uma dor emocional que ela tem, e ele vai destrinchar isso no livro. Alguma primeira impressão que você teve? Não, eu já tinha... Não, enfim. Sim. Eu tinha altas expectativas para esse livro, porque o título já me chamou a atenção. Então, ele já consegue se vender muito bem pela própria capa. Afinal, quem não tem ego, né? Quem nunca foi egocêntrico, que atira a primeira pedra. E me chama muito a atenção a maneira como ele inicia o livro, de uma maneira muito humilde, porque ele até fala: e quem sou eu para escrever um livro? E ele também já traz ali de início uma pincelada do que ele vai trazer ali das fases do ego, né? Ele traz o livro em 3 etapas, que seria a aspiração, quando você chega no sucesso e aí o ego se torna de fato seu inimigo, e o fracasso, que vai acontecer independente de quem você seja. E para finalizar essa introdução que ele faz do livro, algo que também me chamou muita atenção, é quando ele traz assim, que ele fala assim: mas uma história desse tipo nunca é honesta e nem útil. O que ele quer dizer? Que não adianta ele ficar trazendo os sucessos dele, assim como muitas biografias trazem. Não que haja qualquer demérito em você trazer o seu sucesso, trazer isso numa biografia, até porque é a coisa mais comum que a gente vê. Entretanto, o que eu acho muito legal é que ele fala que talvez isso não seja útil. Porque no caminho dessa pessoa que teve sucesso, quantos fracassados existiram e que não estão contando a sua história por causa disso? E o fracasso diz muito mais sobre alguém do que, de fato, seu sucesso.
Então, isso me chamou muita atenção, isso aumentou ainda mais a minha expectativa em relação ao livro, já que só nesse início ele já conseguiu fazer todo esse aparado não, essa... Qual é o nome da palavra? Apanhado de ideia. Enfim, o que ele tá querendo trazer aqui nesse prólogo é que não vale de nada uma pessoa pegar um livro e escrever sobre a história dela se ela não vai ensinar alguma coisa a partir disso. Se ela só quer se vangloriar, eu vendi tudo que eu tinha, construí uma empresa e hoje eu sou milionário. Isso não é verdade de nada se você não tá ali para passar um ensinamento à frente. Na verdade, ele fala que uma pessoa que faz só isso, você quer falar como ela é incrível, e ela vender tudo é uma loucura. Ele vai trazer isso aqui também. É uma loucura. Eu me afundei em dívidas para que isso dê certo. E ele, mais pra frente, ele vai trazer um capítulo só sobre isso. Mas partindo para a introdução, ele tem um capítulo chamado Introdução, ele fala: o primeiro princípio é que você não deve se enganar e que você é a pessoa mais fácil de enganar. Essa frase é de Richard Feynman. E aí ele fala que talvez você seja uma pessoa, um jovem, ele traz aqui, né, que esteja transbordando ambição. Talvez você seja um jovem que está numa dificuldade, ou talvez você tenha ganhado seus primeiros milhões assinando o primeiro contrato, vendendo seu curso online, por exemplo. E aí você acha que você está mandando no mundo, porque eu tô com um carrão, eu tô com uma casa, eu já banco a minha casa, meus pais não já aposentei meus pais. Só que, na verdade, tudo isso é uma forma... Inclusive, acabei de me lembrar aqui, parece até o diabo do... Sim, é uma das armas. Armas do diabo do... Mais perto do diabo, Napoleão Hill. E aí ele fala que, seja qual for a sua situação, o que quer que você esteja fazendo, o seu pior inimigo, ele mora dentro de você. E ele é o seu ego. Isso logo no começo. Tá certo. Tá virando, né? Agora que eu vi. Tá bom. Tá. Enfim. E aí ele fala que você pode pensar: não, eu não sou egocêntrico. E no decorrer do livro ele vai mostrar que até quem não é egocêntrico, em certo ponto, é sim egocêntrico. No sentido de, muitas vezes você acha que não vale a pena conversar com uma pessoa porque ela é menos que você sendo egocêntrico, e por aí vai, né? Ele aborda muito da importância da gente estar sempre vigilante ao nosso próprio ego. Justamente por isso, porque nós somos as pessoas mais fáceis de serem enganadas, nós mesmos. E quando a gente se coloca nessa posição de ser facilmente enganado, não pelos outros, mas por nós mesmos, nós nos tornamos vigilantes ao nosso ego. E aí ele fala aqui, justamente o que nos torna tão promissores como pensadores, executores, criadores e empreendedores, e que nos leva ao topo de todos esses campos, também é aquilo que nos torna vulnerável ao lado mais sombrio da psique. Então, às vezes, você é uma pessoa super criativa, e é isso que vai te levar ao topo da sua carreira. Entretanto, é essa mesma criatividade que pode também te dar a derrota por você acreditar que a sua criatividade é única e que ninguém nunca será tão incrível quanto você. E aí ele fala, e é nesse momento que a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Isso, na verdade, não é ele que traz, na verdade é o escritor Cyril Connolly, onde ele fala que nos atrai como a força da gravidade. Enfim, uma coisa vai atrair a outra. A autoconfiança, ela vai atrair a arrogância. E cabe a nós, de novo, essa vigilância constante. Sim. Aí ele traz também, que eu até grifei aqui, que nós vivemos numa época que antigamente a pessoa poderia ser egocêntrica, mas ela ficava ali dentro do círculo dela e não saía tanto. Mas hoje com a internet, você consegue ter contato com o famosinho que você quer, mandando um direct, muitas vezes no Instagram, e às vezes ele até responde você, e aí você se sente importante, então seu ego aflora mais. E ele diz aqui: nós podemos seguir e interagir com nossos ídolos no Twitter, ou ler livros, sites e assistir a palestra do TED. Nos afogar em inspirações e validações como nunca fizemos antes. Podemos nos auto-intitular CEO de uma empresa que só existe no papel. Então a pessoa não tem uma empresa, ela fala que tem, mas ela fala no Instagram, CEO da, sei lá, Jonatas Brito Estudos. Inventa uma empresa que nem abriu o CNPJ, nem existe uma atividade empresária, você é funcionário do lugar, aí você no Instagram você é CEO. E CEO virou uma coisa que todo mundo é CEO hoje em dia, né? Sim. Ele também traz em relação a onde houver conforto, como o Joe disse, você é CEO de uma empresa que nem saiu do papel, ou seja, você está confortável. Entretanto, é legal você falar que você é CEO de uma empresa. Então, onde houver esse conforto, ali também haverá o ego. E tudo que você é, o ego também é.
Então, se você é um cara incrível, o seu ego também é. Ou o ego de qualquer pessoa. Se você é um cara criativo, o ego também é. E aí, muito cuidado com isso, porque é justamente o ego que vai tentar te enganar nesse sentido. E aí ele parte a primeira parte do livro, que é a aspiração. Então ele diz que, nesse estágio da aspiração, nós estamos dispostos a fazer algumas coisas para conquistar nossos objetivos no futuro, né? Então nós temos um objetivo, um novo começo, um sonho, enfim. E ele fala, cada grande jornada começa nessa aspiração. Porém, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. O ego, na maioria das vezes, é o culpado por isso. E aí ele fala que, lá na frente, vai explicar como você se desvencilha disso, né? E ele fala, seja qual for a sua aspiração, lembre-se que o seu principal inimigo é o seu ego. Na verdade, o seu único inimigo é o seu ego. Porque se você conseguir combater esse ego, você conquista o seu objetivo. E é legal que, em qualquer parte do livro, ele sempre vai iniciar o capítulo falando, seja qual for a sua aspiração, seja qual for X coisas, o ego é seu inimigo. No final, é o que o Joe falou. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, você sabendo lidar com o seu ego, ele sendo seu principal inimigo, você sabe lidar com demais situações. Certo. E aí ele traz, cada capítulo ele traz uma frase de alguém, né? Ele trouxe aqui a Adam Smith, que quando eu li eu achei estranho ele trazer a Adam Smith, porque a Adam Smith, nos livros dele, parece ser um cara bem egocêntrico, no sentido do ensinamento que ele traz, na mão invisível do mercado e como o mercado capitalista tem que desenvolver, enfim. Ele fala que, Adam Smith dizendo, né? Ele é um cirurgião ousado, dizem, cujas mãos não tremem ao fazer uma operação em si mesmo. E ele costuma ser igualmente ousado ao não hesitar em erguer um misterioso véu da autoilusão, que esconde de sua visão as deformidades da própria conduta. Você entendeu dessa frase? Vamos de novo que eu tava lendo outra coisa. Certo. A frase é Adam Smith. Tá. Ele é um cirurgião ousado. Pode continuar. Ele é um cirurgião ousado. Dizem cujas mãos não tremem ao fazer uma operação em si mesmo. E ele costuma ser igualmente ousado ao não hesitar em erguer o misterioso véu da autoilusão que esconde de sua visão as deformidades da própria conduta. Tá, aqui me parece então que ele aparece, na verdade, é Adam, né? Adam Smith. Não, o Ryan, que é o autor do livro, quer dizer que, na verdade, o ego é esse cirurgião que consegue, então, trabalhar consigo mesmo, ou seja, o meu ego trabalha em mim sem que as mãos nem tremam, de tão seguro que ele é. Aquilo de novo, né? O que você é, o seu ego também é. Se você é incrível, o seu ego é tão incrível quanto você. E só que ele é muito ousado. Então, se ele precisasse, aqui quando ele fala de autoilusão, se ele precisar te iludir, porque o ego está em você, ele fará. Sim. Enfim, foi isso que eu entendi. Ele faz esse paralelo. Apesar de Adam Smith talvez não estar falando do ego, o Ryan conseguiu aplicar muito bem essa frase. Se é que essa foi a intenção dele, eu filtrei dessa maneira. Na verdade, o Adam Smith ele traz que não traz de forma explícita, mas por conta do ego que o mercado existe. Por conta que ele fala, não é pela benevolência do padeiro que ele levanta, eu tô parafraseando, que ele levanta de manhã para fazer pão, para ganhar dinheiro que ele faz. Então, o Adam Smith traz um certo ego nos escritos dele. Mas o foco do Ryan Holiday não é dizer isso. É dizer, aí ele traz um outro exemplo. Em 374 a.C., Sócrates, um dos professores, eu nem sabia que Sócrates existia, mas ele era um dos professores retóricos mais conhecidos de Atenas. E ele tinha um jovem pupilo, aluno, que era demônico. E esse Sócrates não ensinava para ele apenas filosofia, apenas o estudo ali, né, da vida. Quer dizer, da vida. Ele ensinava outras coisas sobre as máximas nobres. E ele diz aqui, nenhum adorno lhe cai tão bem como a modéstia, a justiça e o autocontrole, visto que essas são as virtudes por meio das quais, como todos os homens concordam, a natureza do jovem é refreada. Então ele está dizendo o seguinte, você usar um relógio bonito, um carro legal, essas coisas, uma casa, uma mansão incrível, para o jovem é ótimo. Mas isso não cai tão bem quanto a modéstia, quanto a humildade. Então você saber se colocar no seu lugar onde você realmente está e tratar outras pessoas como se elas fossem iguais a você, te faz ser uma pessoa grande. E não os bens materiais que você tem. E por que ele traz isso, né? Porque a aspiração tende a nos trazer grandes sonhos. E às vezes a gente liga esses grandes sonhos a grandes objetos. Só que, na verdade, não é diretamente proporcional.
Grandes sonhos têm que estar relacionados a grandes propósitos, não grandes materiais. Por isso que ele traz, então, a modéstia. E aí ele até fala, inclusive, abomine bajuladores do mesmo modo que você faria com trapaceiros, pois que ambos, conquistada a confiança, ferem quem neles confiam. Então, se você aspira a algo e as pessoas ficam te bajulando e falando, enfim... Nunca tenha ao seu lado pessoas que amaciem o seu ego. Claro que também não vai ter ao seu lado apenas pessoas críticas, porque aí, né, tem que ter esse equilíbrio aí. Mas é importante ter ao seu lado pessoas sinceras, que vão saber sim te elogiar pelos grandes feitos ou pelos feitos corretos que você teve, e também saberão te criticar de maneira modesta aquilo que você não fez adequadamente. E isso vai manter você com os pés no chão e aspirar coisas que de fato sejam benéficas e não apenas por ego, atingir aquilo ali por atingir. Ele até tem uma frase bem legal aqui, ó, que ele fala, usando essa mesma carta como modelo em Hamlet, Shakespeare coloca as palavras de Isócrates na boca do personagem Polônio, em um diálogo com seu filho Laertes. E aí ele fala assim, e acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, pois então, como a noite e dia, tu não poderás ser falso com homem nenhum. A Deus que minha bênção amadureça isso em ti. Ou seja, se você manter longe de você esses falsos bajuladores, principalmente se você já tem uma posição hierárquica na sua carreira, ou às vezes na sua casa, porque tem pessoas, né, que na casa, acho que todo mundo em casa tem certa hierarquia, seja fiel a você mesmo e mantenha os bajuladores longe, para que você não se perca, né, não se engane pelo seu próprio ego. E aí ele começa a falar, o próximo capítulo chama Blá Blá Blá. Sim. Que ele diz que aqueles que... Ele diz não. Lao Tzu diz, aqueles que sabem não falam. Aqueles que falam não sabem. Ele começa a dizer que existiu uma campanha nos Estados Unidos em 1934 para o governo da Califórnia. E um cara chamado Upton Sinclair tomou uma atitude incomum, né? Então ele começou a escrever um livro sobre... O nome do livro é Eu, Governador da Califórnia e Como Acabei com a Pobreza. Então ele escreveu um livro sobre o plano de governo dele para acabar com a pobreza sem nem ser governador ainda. Ele ia concorrer à eleição. Ele disse que foi uma estratégia nada ortodoxa à época, mas até hoje não é, né? Os políticos não costumam fazer isso. Legalmente eles são obrigados a publicar um plano de governo lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas eles, enfim, no Tribunal Eleitoral, né? Mas eles não escrevem um livro sobre o plano de governo deles. O único que fez no Brasil foi o Ciro Gomes. Ele escreveu um livro sobre o que ele faria, eu não diria, mas pelo que ele faria se ele fosse presidente da República. Enfim, esse cara escreveu aqui, não era algo normal, só aconteceu que o livro foi um sucesso. E subentendeu-se que por o livro ser um sucesso, as pessoas gostaram do livro, e ele vai ser eleito. E ele não foi, na verdade foi uma catástrofe a eleição dele. Ele perdeu feio, diz aqui que ele tinha uma pontuação e ele perdeu 10 pontos percentuais dessa pontuação dele. Então, não deu para entender, porque as pessoas leram o livro, gostaram do livro, mas não fizeram dele o governador da Califórnia, fizeram outras pessoas. Então, por quê? O motivo de você ser governador não é publicar um livro. Tem muitas coisas a mais para você ganhar um cargo de eleição, por exemplo. E uma delas é acariciar o ego dos outros, né? Sim, certamente. E ele fala até aqui, depois mais pra frente, ele fala, então, todos nós... na verdade, antes, essa frase que o Joe traz do cara lá, o Lao Tzu, é engraçado que é o que a gente fala em português, que é o cachorro que late não morde. Só que falar demais, meu bem, se ela tem tempo pra falar demais, é porque ela tá sem tempo de fazer. E aí ele até falou aqui, todos nós temos um lado fraco, que feito um sindicato, então aqui ele já dá uma pontada no sindicato. Engraçado que nos Estados Unidos parece, né? Mesma coisa que no Brasil. Não é exatamente mal intencionado. Mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e de atenção pública por ter feito o mínimo. Então o sindicato ele não surge para fazer algo ruim. Entretanto, a gente percebe que o que eles querem é apenas um reconhecimento por fazer nada, ou fazer o mínimo. Que, na verdade, é o que nós também somos. Nós queremos ser reconhecidos o tempo todo, muitas vezes porque a gente fez o mínimo. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa fala, eu encontrei tantos reais e devolvi.
Ou, me devolveram o dinheiro que acharam. E a gente fica, nossa, que pessoa legal. E não, na verdade, todo mundo tinha que fazer isso. Não é o fato dos outros não fazerem que torna dela uma pessoa incrível. Quando o filho quer ser condecorado porque ele limpou a casa e lavou a louça. Sendo que ele mora na mesma casa que ele sujou, inclusive. Então, isso é uma questão de ego também e que a gente precisa, mais uma vez, ser autovigilante em relação a isso. E aí ele fala aqui sobre, que o foco desse capítulo é falar sobre a tá difícil hoje, tagarelice. E ele fala de um filósofo chamado Kierkegaard. Eu nem sabia que esse filósofo existia, mas esse filósofo diz o seguinte: a mera tagarelice antecipa a fala real e expressa o que ainda está no pensamento. A mera tagarelice antecipa a fala real. E expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-la. Então você, basicamente, tá ficando nervoso com a situação e começa a falar, né? E ao falar, você tá antecipando a sua mentalidade. Na verdade, você não pensou certo o que você quer falar, o que você não filtrou a mensagem e passou. Você falou direto, assim. E às vezes você fala uma besteira. Você pode antecipar uma mensagem que você não queria passar naquele momento e você pode perder um contrato, um potencial cliente, por exemplo. Então, existe a forma certa de falar. E quando você está na sua racionalidade, você não é levado pela emoção, pelo nervosismo, você fala corretamente. Então, o melhor é economizar palavras e deixar o seu interlocutor fazer perguntas para você responder de acordo com a dúvida dele. Às vezes você fala uma coisa que nem é dúvida dele, mas ao falar, você cria uma dúvida e pode fazer ele não comprar de você. Sim, ele até fala aqui que o poeta Hesíodo falou justamente isso que o João falou, só que em outras palavras. Ele fala que o maior tesouro de um homem é uma língua econômica. E ele também diz, não agora o poeta, mas o próprio Ryan, que o silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Porque se eu confio em mim o suficiente, e mais uma vez, se eu sou fiel a mim, como o Shakespeare escreveu em um dos personagens, dando conselho para o seu filho, eu não tenho por que falar. Eu sou totalmente consciente da minha capacidade e que na hora que chegar ali uma situação, eu terei completa capacidade de atingir as expectativas do meu cliente ou do meu gerente e eu não tenho que ficar falando. Só que, infelizmente, a gente percebe que no mercado a gente tem que saber se vender. A gente não tá dizendo aqui que agora você vai se tornar um monge tibetano e que não vai falar mais nada, porque não, você provavelmente vai perder oportunidades de carreira se você não se vender, se você não amaciar o ego. A questão é quando é ser fiel amaciar o ego do outro, exatamente. Mas saber também mostrar os seus dotes aí. Sim. Mas, em contrapartida, quando você lidar com você mesmo e quando você parar para olhar para si, tomar cuidado até que ponto você está deixando o ego te atingir. Você vende isso no mercado, mas quando você volta para casa, que é você mesmo, você se conscientizar disso. E aí ele fala sobre esse preenchimento do vazio, né? Que as pessoas antes querem preencher um vazio. Então, se você está sentado numa mesa, só você mais uma pessoa e tá aquele silêncio, fica meio constrangedor. Então, você quer preencher e começa a falar para preencher aquele vazio. E ele dá o exemplo do Marlon Brando, que é um ator bastante calado, se é que isso existe. E entre aspas ele diz, é aterrorizante para a maioria das pessoas. Isso quem está dizendo, acho que é alguém que trabalhou com Marlon Brando, né? Marlon Brando é aquele cara que faz o Don Corleone, Poderoso Chefão. E é quase como se fôssemos atacados ou confrontados pelo silêncio, especialmente quando permitimos que o ego nos engane ao longo dos anos. Então você está esperando que a pessoa te ofenda, ou por exemplo, que a pessoa converse com você e ela não está conversando. Então você se sente acuado, você se sente constrangido. Mas aí ele finaliza aqui dizendo o seguinte: deixe que os outros se congratulem entre si enquanto você está de volta ao laboratório, ou à academia, ou procurando emprego, ou trabalhando, né? Então você tem que fazer o seu. Claro, como a Victoria falou, tem um momento que você tem que se vender, mas você tem que se vender fazendo o seu trabalho, não fazendo o mínimo e querendo uma regalia por conta disso. Sim. Então nós podemos passar para o ser ou fazer. E mais uma frase que ele traz é: nesse período de formação, a alma ainda não foi imaculada para a guerra contra o mundo, pela guerra contra o mundo. Ela repousa como um bloco de puro mármore de Paros. Eu nem sei o que é isso. Pronto para ser moldado. Mas em quê? Então ele está dizendo o quê? Nós temos uma pretensão aqui, só que ela não está na guerra ainda. Ela está repousada. E ela tem que se preparar para alguma coisa. Mas o que é isso? Então a gente entra na aspiração de
de saber o que nós aspiramos para, de fato, buscarmos aquilo. Exato. E aí, a pergunta, ele é muito feliz quando ele inicia com essa pergunta, porque eu aspiro ser algo, ou eu aspiro fazer algo, ou eu aspiro ser alguma coisa para fazer determinado projeto. Sim. E aí ele fala aqui que se você decidir que quer alguma coisa, e de fato que seja um propósito, talvez você não seja promovido. Talvez você não receba boas missões e com certeza não será um dos favoritos de seus superiores, mas não vai precisar se comprometer. Será leal a seus amigos e a si mesmo, e seu trabalho fará diferença. Ser alguém ou fazer alguma coisa. Na vida, muitas vezes nos deparamos com um chamado, e aí precisamos fazer uma escolha. Então aqui ele vai falar muito em relação ao que a gente já trouxe um pouquinho, de é importante saber se vender sim, mas quando a gente encontra um propósito de ser e fazer, nós não seremos promovidos por isso. E se a gente for muito impetuoso, assim, de eu quero assim aquilo, nós talvez não sejamos os mais quistos da equipe. E se você tiver um ego frágil, ou melhor, né, na verdade, se você tiver um ego muito forte, provavelmente você vai se abater e se entregar às mesmices do dia a dia, né? De crescer na carreira, e aí você abandona o seu propósito, chega no final da vida, você se encontra... Nem no final da vida, passa um tempo, você já se encontra infeliz de novo. E quando a gente tem um propósito, a gente encontra o ser e o fazer, isso vai perdendo a importância, porque você tem algo maior para almejar e alcançar também. Ele fala sobre um piloto chamado John Boyd. John Boyd, ele era o quê? Um dos maiores estrategistas profissionais da arte da guerra moderna. Só que, pelo que parece aqui, ele não era tão egocêntrico assim. Nada, na verdade. Porque ele era um ótimo piloto de caça. Existia uma conversa entre os militares ali de que em 40 segundos ele conseguiria destruir um avião inimigo. Porque ele era muito estrategista, então ele sabia de tudo. Só que ele foi chamado, sem alarde, para trabalhar no Pentágono. Certo? E aí é onde o verdadeiro trabalho dele teria início. A parte o que surpreende é que quando ele chegou no Pentágono, ninguém sabia quem era ele. Só o pessoal do exército sabia quem era ele. E a gente também não sabia. Exato. Exato. Nenhum livro ele escreveu, nenhum artigo ele publicou, ele só fazia o trabalho dele e fazia o que ele tinha que fazer. E é interessante, porque aqui, essa parte de nenhum artigo ele publicou, lembra com o que o Nassim Taleb disse. Que as pessoas escrevem um artigo que às vezes, qual é a relação da luz no olho de um caranguejo que está passando na rua sem motivo algum. Qual é o motivo para ter uma pesquisa disso? O que isso vai influenciar na sociedade? E às vezes não influencia nada. Então não vale a pena você correr atrás de um estudo científico, um estudo acadêmico para isso, sendo que, na verdade, só para amaciar o próprio ego. Sim, só para dizer que você tem isso. E aí aqui ele fala assim, ó, ter autoridade não é a mesma coisa que ser autoridade. Ter o direito e ser direito tampouco são a mesma coisa. Ser promovido não significa necessariamente que está fazendo um bom trabalho, ou que sequer se tenha merecido essa promoção. Eles chamam isso de fracasso ascendente em alguns sistemas burocráticos. E, falando a verdade, para quem trabalha em empresas, a gente vê muito desse fracasso ascendente. São pessoas que começam a crescer na carreira não porque elas de fato merecem aquilo, mas porque elas são amigas de fulano, têm contato de ciclano, e aí começa a crescer. E aí é um fracasso que só sobe na empresa, mas que não tem mérito algum. E aí fala que impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. E aí me pega de novo o ser fiel a si mesmo. Toda hora parece que essa frase volta. Pelo menos para mim voltou. Ele diz isso porque foi o que o Boyd falou para alguns militares que ele deu uma palestra. Ele falou assim, eu fazia meu trabalho, só fazia isso, nada mais. Então, e ele escrevia que na Força Aérea deles lá nos Estados Unidos, ele escrevia dever, honra e nação. E aí, isso, teoricamente, era para ser um mantra deles, né? Porque muitos vendem isso. Só que em seguida ele riscava essas palavras e escrevia outras 3. Orgulho, poder e ganância. O que ele queria dizer, na verdade, é que o sistema da estrutura das Forças Armadas ali, e os soldados queriam muitas vezes virar um soldado, não era para servir a nação, para ter honra, para proteger a população. Eles queriam porque isso traria para eles orgulho, porque eles teriam a ganância de eu sou general, eu sou não sei o que do exército. E eles teriam um poder de ter um revólver na cintura, de andar com um fuzil, por exemplo. Então, na verdade, tem que analisar muito bem. Isso, inclusive, cabe para muita gente que está fazendo concurso para ser policial do Brasil, por exemplo. Tem que saber se ele está fazendo isso para servir a população
ou se ele quer dinheiro, quer dizer, não ganha dinheiro policial, mas se ele quer ter o poder de ser um policial e ter um revólver na cintura. Então, porque isso só vai acariciar o ego dele. Isso vai levar ele à ruína também. Exato, isso que eu ia falar. Olha aí, o ego é o inimigo. Então, você muitas vezes, por querer carregar uma arma na cintura, você não sabe os ônus que isso traz. Então, o bônus é, uau, eu sou poderoso, eu tenho uma arma na cintura. Mas eu só tenho uma arma na cintura porque você é a pessoa que tá ali na frente. Você é o cara que é o primeiro, que pode ser o primeiro a tomar o tiro. Então, se você está fazendo isso por ego e não por um senso de missão, você pode ser o cara que vai, de fato, tomar o tiro primeiro e não vai saber usar a arma. Afinal, você está usando ela por status. Isso é só um exemplo. Então, às vezes, se você quer algo por puro egocentrismo e não porque, de fato, você entende o motivo que te levou até ali, se você não tem propósito, você não vai usar as ferramentas que te fazem sentir orgulho de onde você está. Sim. E aí ele passa para dizer, torne-se um aprendiz. Para você diminuir o seu ego, para você se tornar menos egocêntrico, você então se tornar um aprendiz. Ele fala que em 1980, em abril, tinha uma pequena bandinha chamada Metallica, e na época era uma pequena bandinha mesmo, que eles se reuniam antes de uma sessão de gravação que eles haviam marcado em um armazém decadente em Nova York. E informaram ao guitarrista Dave Mustaine que ele estava fora. Depois de poucas palavras, eles lhe entregaram uma passagem de ônibus de volta para São Francisco. Então eles dispensaram o guitarrista dele. No mesmo dia, um outro jovem incompetente guitarrista chamado Kirk Hammett, eu não sei o nome desse pessoal do Metallica, um pouco mais de 20 anos e membro de uma banda chamada Exodus, ficou com a vaga. Alguns dias depois de cair de paraquedas, no meio de uma nova vida, ele fez o primeiro show com Metallica. Era provável, ele diz, que esse Hammett esperava a vida toda e de fato... Não entendi nada do que ele disse. E de fato era, embora conhecido apenas em pequenos círculos da época. Enfim, ele está dizendo que o quê? O Metallica, ele era um grupo que parecia destinado a ir longe naquele momento. A sua banda já havia começado a desafiar limites, então eles tinham ido para uma área do rock ali, que é o thrash metal, né? É thrash metal que fala? Nessa história... pode continuar. Pode falar. Não, porque esse cara que ele tá querendo contar, contextualizar, no final das contas, na verdade, era um cara que ele para a idade dele, ele já era muito genial. Sim. Só que ele mesmo assim buscou um professor de música que tinha uma técnica diferente da dele, Sim. que o tornou ainda mais genial, porque ele fazia o básico de uma maneira extremamente boa. Mas no final das contas é o básico. Só que ele mesmo sendo genial e mesmo sendo aclamado, ele se colocou na posição de aprendiz. E foi fazer aula. Foi fazer aula, sendo que ele teoricamente não precisava, mas isso aprimorou ainda mais a técnica dele. Tanto é que até hoje, muitos guitarristas se inspiram na técnica desse cara. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente, de fato, vai aprender e a gente se torna mais humilde. Uma vez que a gente se coloca na posição de professor, a gente acha que a gente não tem mais nada a aprender. E quando eu entendo que eu sou, na verdade, um eterno aprendiz, eu entendo que ainda, por mais conhecimento que eu tenha, eu posso não ter a experiência suficiente. Quando eu me coloco nessa posição, eu ganho esse conhecimento a mais. O problema, muitas vezes, é que o nosso ego é tão inflado que a gente finge ter um conhecimento que a gente não tem. Uhum. E ele diz aqui, fingir conhecimento é um dos nossos vícios mais perigosos, pois nos impede de melhorar. Uma autoavaliação meticulosa é o antídoto para isso. Muitas vezes tem vergonha, e essa vergonha, na verdade, se chama ego, de perguntar para alguém como é que faz. Sim. Então, por exemplo, na OAB, tem um grupo no WhatsApp que chama Comissão do Novo Advogado, onde a gente pode mandar dúvida e a gente vai se ajudando mutuamente. E tem gente que tem o ego e fala, tipo, eu sei, não preciso desse grupo, e sai do grupo. E aí depois faz cagada lá na frente com os processos, atrapalha a vida do cliente, porque não fez uma pergunta simples atrás que alguém iria responder, olha, o artigo X fala isso. Então você não pode fazer essa abordagem, por exemplo. Entendeu? E não é demérito dele fazer a pergunta, na verdade é um mérito, porque ele iria entregar uma qualidade melhor de serviço dele para o cliente dele, se ele tivesse feito uma pergunta antes. Sim. E Frank Shamrock, que é um pioneiro das artes marciais mistas, o MMA, ele foi várias vezes campeão e ele tem um sistema que ele ensina para os alunos dele, que é o mais, menos e igual. O mais se refere a, se a gente quiser ser grande, como no caso ele fala para os lutadores, né, como lutador, você precisa ter alguém maior do que você para aprender, ou seja, o mais,
alguém menor do que você para você ensinar e alguém igual a você para se comparar. E ler essa frase aqui me fez lembrar de 2 semanas atrás que eu tava com uma síndrome do impostor gigante. Mas porque eu apliquei essa lógica errada. Eu não me comparei com alguém igual a mim, eu me comparei com alguém que tinha mais que eu, logo eu me senti menos, e não me pus à disposição a ensinar a quem era menos, logo eu também não pude aplicar o conhecimento que eu tinha. Então, se a gente inverte essa ordem, muitas vezes a gente se coloca em muitas ciladas. Enfim, é algo bastante interessante que eu achei essa frase aqui, esse método de ensino. Sim. E ele fala que, então, Epíteto, era filósofo também, né? Ele diz que você não pode aprender se você acha que você já sabe. Isso é o primeiro de tudo. Então, se você tiver esse ego, você não vai aprender realmente. Por exemplo, eu tô me especializando em direito tributário. Eu já tinha um conhecimento de direito tributário? Já. Mas se eu achasse que eu já tinha todo o conhecimento, eu não ia aprender nada mesmo. Talvez eu nem faria uma pós-graduação. Certo? Assim como, por exemplo, na faculdade muitos colegas não estudavam para a prova porque, eu já sei a matéria. Só que tinha aquele artigo, aquela palavra que a professora mudou na hora da prova, que altera totalmente o entendimento. E aquela palavrinha pode fazer com que a alternativa esteja errada. E a pessoa marca porque ela não se preparou, porque ela tinha a arrogância de achar que já sabia. E aí ela não sabe nada, porque é impossível aprender aquilo que nós já consideramos saber. Sim. Certo? E ele diz assim, o Ryan Holiday: nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas também solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando nossos amigos, nossos familiares e nosso cérebro nos dizem que estamos nos saindo muito bem. Isso me lembra aquela frase que é do Marco Aurélio, no livro do Marco Aurélio tem isso, Memento Mori, e lembre-se de que você é mortal. Já falei isso aqui, quando os generais iam para uma campanha militar, quando os generais iam para uma campanha militar, e eles ganhavam, e tinha toda aquela glória, e o povo aplaudindo ele e tudo mais, alguns deles, os que tinham mais inteligentes, tinham esse ego mais abaixado, no caso do Marco Aurélio era general, não tenho certeza disso. Tinha um súdito dele que ficava falando pra ele: Memento Mori, lembre-se que você é mortal, lembre-se que você não é um deus, e qualquer momento alguém pode dar uma facada e você morrer. Metaforicamente, claro. Sim, ele até fala aqui em relação a um aprendiz, ele é autocrítico e automotivado. Ou seja, ele não precisa dos bajuladores em volta dele. Né? Ele está sempre tentando aperfeiçoar sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico, o próximo desafio. O verdadeiro aprendiz também é o seu próprio professor, o seu próprio crítico. Então, não tem espaço para o ego. E acho que a gente já pode seguir para o não seja apaixonado. Exato. Essa aqui pode começar. Uma surpresa. Porque eu fiquei tipo assim, como assim não seja apaixonado, né? O que tem que ensinam a gente fazer, escolher uma profissão que a gente ame e tudo mais. E aí ele fala, paixão, tudo depende da paixão. Encontre a sua paixão, viva apaixonadamente e inspire o mundo com sua paixão. E aí ele fala, as pessoas vão ao Burning Man em busca da paixão, para ficar perto da paixão e reacender sua paixão. O mesmo pode ser dito do TED, do agora gigantesco SXSW e de milhares de outros eventos. Deve ser algum evento famoso nos Estados Unidos. Aí ele fala assim, mas há uma coisa que essas pessoas não lhe disseram. Sua paixão pode ser exatamente o que vai impedir você a alcançar o poder, a influência ou o sucesso. Pois muitas vezes nós falhamos mesmo com o melhor, por causa da paixão. Isso aqui, agora lendo, eu estou estudando muito sobre design thinking por causa dos projetos que eu estou aplicando na residência. E aí chega um momento do design thinking, que é a parte de teste, que o cara fala assim, foque e seja apaixonado pela solução e pelas suas ideias no momento da prototipação, que é quando eu estou tentando fazer o meu projeto dar certo. Ali você põe paixão. Na hora de testar e pedir para o seu usuário feedback se aquele seu projeto está bom, aí você não pode ser apaixonado pela sua ideia. Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar tentando defender a sua ideia quando o usuário, que é aquele cara que vai usar aquilo que você está fazendo, está te falando, eu não estou gostando dessa maneira. O que você está me oferecendo não é usável, sei lá.
não é bom pra mim, não é útil. Exato, não é útil pra mim. Então, isso aqui veio muito de encontro. Às vezes a gente fala que, não, seja apaixonado. Sim, seja. Mas na fase de aspiração, na fase de criar, ter ideias. A partir do momento que você vai aplicar aquilo, deixa a paixão de lado, senão vai fazer você quebrar a cara. Sim, na verdade, ele diz aqui que a paixão, ela na verdade, ela mascara a fraqueza, mascara que você não é preparado para aquilo. Então você tem uma paixão, você está com a cabeça fechada naquilo, e alguém fala, deixa eu dar um conselho, alguém, claro, que entenda do assunto, e que está num patamar onde você quer chegar, não vai ouvir a pessoa que não tem nada a ver com o assunto, não sabe nada sobre o assunto, né? Mas, fala assim, deixa eu dar um conselho. Você poderia, por exemplo, mudar a fonte da letra, e isso aconteceu comigo. Você poderia mudar a fonte da letra. Se você está apaixonado com aquela fonte da letra que você está usando, você vai, não, mas a letra aqui é bonita, eu transmito. Você vai inventar que você estudou psicologia, você vê que aquela letra transmite sofisticação e você quer transmitir sofisticação. Vou trazer o exemplo que aconteceu comigo. Estou fazendo um curso para melhorar minhas vendas no curso preparatório para o exame de ordem. E eu estava usando uma letra super bonita, coloração diferente. E no curso o cara fala assim, é o seguinte, eu já apliquei muito e eu sei o que é certo e o que é errado. Já usei letras diferentes, já usei outras cores, não funciona. As pessoas não querem letras diferentes. Elas querem letras que elas estão familiarizadas. Arial 12. Exato, Arial 12, Comic Sans, Times New Roman, aquelas letras que a gente está familiarizado, a gente conhece. E é instintivo. Você bate o olho, você vê uma letra diferente, você não necessariamente quer aquela letra. Às vezes você repele só porque é uma letra diferente. Agora, se você está familiarizado com a letra, você olha lá assim, a letra que você conhece, a probabilidade de você aceitar mais aquele vídeo, aceitar mais aquele texto, é maior. É por isso que ele fala, é feio, eu sei que é feio, essa letra é horrorosa, essa fonte é horrorosa, mas usa a letra. Porque é o que funciona. Então você tem que fazer o que funciona. Você não pode ter o ego de, eu tô apaixonado, eu quero aquilo, e você ficar naquilo, e às vezes você nem vai vender. Então eu tô alterando na letra no texto por causa disso, inclusive. Ele até fala aqui, lembre-se, fervoroso é apenas o eufemismo para louco. Às vezes a gente tem, quando a gente precisa de louco, a gente fala, é muito fervoroso. Na verdade, você tá dando murro em ponta de faca. Ele fala assim, um flash de inspiração. Eu quero fazer o maior e melhor, seja lá aquilo que você quer fazer, de todos os tempos. Ser o mais jovem A, o único A e o primeiríssimo e maioral. O conselho certo. Certo. Então aqui está o que você precisará fazer passo a passo para conquistar isso. E a realidade... Ouvimos o que queremos ouvir, fazemos o que queremos fazer e, apesar de estarmos incrivelmente ocupados e de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou pior, acabamos em uma enrascada que não havíamos previsto, tudo em nome da paixão. Isso porque, aparentemente, só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas e nos esquecemos que os fracassados partilhavam com elas a mesma característica. Então, por que as pessoas vão falar, tem a paixão por aquilo que faz? Porque geralmente a pessoa que tá te contando essa história é uma pessoa que teve sucesso. Mas você já foi lá perguntar pro fracassado o que a paixão fez com ele? Das empresas que quebraram e que a gente não ouviu falar, justamente porque quebraram, o que a paixão fez com ela? Fez ela arriscar onde ela não deveria mais. Perder mão. Então é uma linha muito tênue entre até onde a paixão me leva ao sucesso e até onde a paixão me leva a cometer loucura. E extrapolar limites que eu não deveria. Por exemplo, a gente fala muito de Elon Musk atualmente, né? Uma vez estudei a história dele. É um cara sul-africano. Inclusive, ele gosta muito do Brasil. Ele gosta de passar férias no Brasil. Mas, enfim, a história dele. Ele inventou o PayPal. Foi ele que inventou. E ele vendeu o PayPal, não lembro quanto, mas à época, se eu não me engano, era 15 milhões de dólares. Acho que foi isso. Enfim, mas era um valor muito alto ainda pra época. E hoje já é alto, né? O que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha e investiu nessa coisa de foguete. Ele não é exemplo pra ninguém. Um cara deu certo. Investir em foguete. O exército americano investe em foguete e às vezes não dá certo. Imagina o dinheiro. Eles têm dinheiro infinito. E às vezes não dá certo. Aí um cara pegou tudo que tinha e investiu em foguete. Isso não é exemplo. Aí você fala, eu vou pegar tudo que eu tenho e investir. Não é exemplo. Usar o Elon Musk, porque ele é um que deu certo. Imagine o cemitério dos empreendedores que deram errado porque investiram tudo que tinha. Então, essa história que te vende de você ter que pegar seu cartão de crédito e entrar no cheque especial, não tem que fazer isso. Sim, certo? sim. E aí ele fala que... Você quer falar por antes? Porque a frase que você falou, no decorrer do capítulo, ele fala que existe uma defesa. Porque você tem que diferenciar a paixão e o propósito, né? E você coloca a paixão é por e o propósito é para. Então você tem que ter
um motivo para fazer aquilo, certo? Você tá nessa mesma parte? Sim. Então pode falar. Ele fala que os humanos, para avançar, para que a gente avance, a gente precisa ter propósito e realismo. O propósito nada mais é do que a sua paixão com limites. Então é isso, eu não vou me arriscar loucamente como faria se eu tivesse apaixonado. Eu vou ter um propósito. Então é quando eu começo a colocar limites para que a minha paixão atue. E o realismo são o distanciamento e a perspectiva. É quando eu consigo dar um zoom out, né? Eu saio um pouco de cena para ver de longe em que situação meu projeto está. Então, por mais que eu seja apaixonado por aquele projeto, eu preciso identificar quais são as possíveis falhas dele. E é quando eu volto para o realismo. Isso sim é o correto quando a gente fala de manter o ego longe e de não, agora eu entendo, de não ser apaixonado por determinado meta ou por determinado projeto. Sim. Aí ele fala o seguinte, parte do próximo capítulo. Rapidinho, última frase que ele fala aqui no finalzinho do capítulo, ele fala assim: deixe a paixão para os amadores, haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer, e seja fiel a si mesmo, e não com aquilo que encanta ou que deseja ser. E ele fala sobre a estratégia da tela em branco. E ele diz aqui, a primeira frase é: Lord Mahon, acho assim que fala, os grandes homens quase sempre se mostraram tão dispostos a obedecer, quanto mais tarde aprovaram-se aptos para comandar. E ele fala de um cara chamado Marcial, que era, até então, ninguém. Mas ele era rico, inteligente e, enfim, ele estava no meio da política ali não sei em que época. Mas ele, apesar de aparentemente ser grande, ele se colocou na posição de pequeno. E ele foi ser aluno de um cara pequeno chamado Sêneca, que hoje é um cara grande, né? Mas ele nasceu em família rica, ele trabalhou com outro negociante chamado Pecílio, e quando jovem, ele já era escritor e passava a maior parte do dia indo na casa de um benfeitor rico, de uma casa de pessoas ricas a outras, né? Prestando serviço e apresentando seus respeitos e recebendo em troca pequenos pagamentos e favores. O fato dele fazer isso, até parece até que ele buscou uma mentoria em vários lugares. Foi exatamente isso que ele fez. E o fato dele fazer isso, de colocar numa posição de eu sou a tela em branco que eu preciso ser preenchida, fez com que ele crescesse, tornou uma grande pessoa por isso. Ele já tinha dinheiro, tinha tudo isso, mas ele se colocou na posição menor, porque se ele fosse arrogante, no sentido, ele disse, até não preciso de ninguém para me ensinar nada, eu sou rico. Muitos príncipes pegaram o poder, e inclusive Maquiavel fala disso, e perderam o poder por conta da arrogância, né? Porque eles se achavam já ser suficiente, não precisa perder com ninguém, e perdiam o poder por conta disso. Sim. E aí ele fala assim, quando você só está começando, pode ter certeza de alguns fatos fundamentais. 1. Você não é nem de longe tão bom ou tão importante quanto você imagina. Você tem uma atitude que precisa ser ajustada. Esse é o 2. 2, isso. E 3, a maior parte do que você acredita saber ou do que aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizado ou errado. E é algo que eu vi, na verdade, durante a residência, que nós somos residentes de gestão. E aí a gente vai lá e entra em contato com uma pessoa que está num cargo de gestão, mas que não tem um conhecimento técnico de gestão. Então, por exemplo, ela não sabe o que é uma ferramenta 5W2H, o que é uma análise SWOT, o que é um design thinking, só que ela faz isso o tempo todo. Em todos os projetos dela, ela usa essas ferramentas. Ela só não chama por esse nome. Isso significa que ela não tem conhecimento? Muito pelo contrário. Ela tem muito mais conhecimento do que eu. O fato de eu saber esses nomes não significa que eu saiba utilizá-los na vida real. Então, isso que eu aprendi em livros e na minha sala de aula não diz nada a respeito dessa ferramenta. O que diz de fato a respeito dessa ferramenta, se ela de fato funciona, é o cara que está lá na ponta aplicando sobre ela. Então, quando a gente se coloca mais uma vez na posição de aprendiz e se coloca nessa posição de tela em branco, a gente aprende muito mais. Muito. Porque o que de fato mostra a real importância daquilo é a prática. É o dia a dia. Que é o mantenha contato com a terra, né? Que é o que diz no... Sim. Como que é o nome daquele livro? Arriscando a Própria Pele. Aí ele fala aqui de Bill Belichick, técnico do New England Patriots, que venceu 4 vezes o Super Bowl. O Super Bowl é tipo a Champions League, a Libertadores lá deles, é o campeonataço. Ele cresceu na NFL, né, pelo amor e pelo domínio de uma única parte de trabalho. A questão é que ele era voluntário, não. Ele era Balmort foi como voluntário sem salário, isso mesmo. Ele era um voluntário.
E ele, desde o ensino médio, o pai dele já agia dentro do futebol americano, dentro do exército, tá escrito aqui na outra página. Isso mesmo, futebol na Marinha dos Estados Unidos. Ele trabalhou com o pai dele. Só que ele é meio que assistente do pai dele, no começo, quando ele era jovem. E ele, lá, os adolescentes, não sei se não, o pessoal tá na faculdade, né? Eles jogam pra conseguir bolsa, enfim, ele fazia isso. Só que ele era tão competente, quando um técnico dele, ele aprendeu isso com o pai dele, quando o técnico dele falava pra ele fazer alguma coisa, ele não só aplicava o que o técnico fazia, ele se importunava dentro de uma sala e ele estudava as táticas do futebol americano para entender por que aquela técnica era importante. Enquanto ele não soubesse tudo sobre aquela técnica, ele não sairia para treinar novamente. Então ele ia buscar toda a teoria antes. Isso o tornou um dos maiores técnicos do NFL, porque ele sabia absolutamente tudo. Ele aprendeu também que o básico funcionava. Ele, inclusive, que descobriu um cara chamado... como era do Jellybeat? O nome dele? Tava com o nome dele aqui agora. Ele que achou esse cara que hoje é tipo o Pelé do NFL, se eu não me engano. Entendeu? Ele que achou... Esqueci o nome dele. Tom Brady. Ele que descobriu esse Tom Brady, que era um cara que tava encostado, mas ele viu potencial no cara. Entendeu? Não, é que ele fala, a grandeza tem origens humildes, certo, né? Então é isso, é você se colocar nessa posição de aprendiz e de tela em branco, né? Pra absorver. E ele ficou tão bom que, como voltando no começo, ele era voluntário no Patriots. Só que, como viram essa qualidade nele, o trabalho dele fez ele crescer, se tornar o técnico principal do time e ganhar 4 NFLs, tipo 4 Champions Leagues, só com, teoricamente, o básico, com o que ele sabia fazer. Sim. Sem inventar muitas manobras para ganhar alguma coisa. Depois eu pro próximo, né? Sim, contenha-se. Exato. Pode falar. Eu já quero começar, então, já adiantando um pouco esse capítulo, onde ele fala assim, nosso caminho, não importa ao que aspiremos, lembra, a gente ainda está na parte 1, que fala sobre aspiração, em certos aspectos será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Nossas humilhações não serão nada comparadas à de Robinson, que é um caso que ele cita aqui, seria interessante vocês lerem, mas ainda assim serão difíceis. Ainda assim, será difícil manter o autocontrole. O que esse Robinson viveu, basicamente, o cara ele tinha um senso de propósito, mas lembra que a gente já falou, se você tem algo, um propósito muito forte, você provavelmente não será reconhecido por isso, por mais que você queira, por mais que seu ego peça, implore para que você seja reconhecido pela sua incrível ideia, pelo seu incrível projeto, mas muitas vezes você não será, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa que você sabe que não fez nada vai ser a que vai ser reconhecida. E esse Robinson passou por isso, mas assim, ele continuou porque ele tinha um propósito, ou seja, ele tinha uma paixão com limites. E aí ele fala, então você precisa se conter nesse sentido. Contém-se. A bateria vai ferrar no microfone. Nossa, mas daqui? Caraca. Enfim, você terá momentos que você vai precisar se conter em relação a isso e ter esse autocontrole. E ele fala assim, perder a calma para espiar o desespero. Seu ego não vai ajudar aqui. Não importa que você está enfrentando um editor crítico, inimigos ou um chefe cheio de caprichos. Não importa que eles não entendam o que você saiba mais. É cedo demais para isso. É cedo demais. Certo. Na verdade, o que eu tirei daqui, nesse condense, é o autocontrole. Certo? Então, o que eu extraí, na verdade, é que, diz aqui, é uma habilidade difícil, porém é fundamental. Quando alguém estiver falando uma besteira, isso me remete ao como fazer amigo influenciar pessoas. Deixe ele falar a besteira dele. Você não precisa se intrometer. Porque o cara só tá querendo amaciar o ego dele, fingindo que ele sabe de algum assunto. Na cabeça dele ele vai estar certo, ele não vai, quando você interromper ele pra falar que ele tá errado, ele não vai admitir que ele tá errado. Então não vale a pena. O que vale mais a pena é você ter o autocontrole e a habilidade de ficar em silêncio. E deixar a vida prosseguir. Porque futuramente a verdade vai aparecer. Basicamente é isso que ele tá falando nesse capítulo. Ele fala assim, não faça nada, aguente, engula, até você ficar enjoado. Aguente. Tente silenciosamente deixar tudo de lado e trabalhe mais. Entre no jogo, ignore o ruído. Pelo amor de Deus, não deixe que isso distraia. O autocontrole é uma habilidade muito difícil, porém fundamental.
E muitas vezes você irá se sentir tentado, e provavelmente algumas vezes a tentação vencerá. Ninguém é perfeito, mas precisamos tentar. Ele até fala que nunca teve vontade de dizer, você sabe quem sou eu? No meio de uma briga que a pessoa às vezes te menospreza, sem saber o trabalhão que você teve. Mas o ideal é que a gente tente justamente se conter nesse sentido, para não perder também oportunidades. Até agora, ele vem falando que a gente tem que pensar, excelente pensar. Só que agora ele vai falar, meio contraditório, para você se libertar desses pensamentos. No sentido de, muitas vezes esses pensamentos te fazem egocêntrico. Certo? Ele vai falar de um cara chamado Holden Caulfield, sei lá. É um menino perdido em pensamentos perambulando pelas ruas de Manhattan, esforçando-se para se ajudar ao mundo. É um jovem Arturo Bandini, em Los Angeles, afastando todos que conhecem enquanto tenta se tornar um escritor famoso. E aí ele vai discorrer sobre a história dos dois e dizer que muitas vezes você tem que buscar mais conhecimento, saber fazer parte do que você quer fazer para conquistar o que você quer conquistar. Então, ao se afastar de todas as pessoas para escrever um livro, por exemplo, de certa forma pode ser bom. Mas se você quer escrever um livro sobre como é o desenvolvimento humano, você precisa se conectar com o desenvolvimento humano. E ele traz aqui um exemplo general na Guerra Civil, chamado George McClellan. E ele é um exemplo perfeito disso, ele era super preparado. Então ele era formado, ele foi escolhido para comandar as tropas do exército da União, né? Porque ele atendia todos os requisitos de um ótimo general. Ele era graduado, bem-sucedido em batalhas, estudante de história, a família dele era importante, ele era amado pelos homens. Só a questão é que ele sabia toda a teoria, mas ele não tinha vivido ali de fato. E a campanha militar dele foi totalmente catastrófica. Eu não lembro exatamente quando foi essa guerra civil. Mas a campanha militar dele foi catastrófica, ele perdeu muito. Por quê? Porque em muito momento ele tinha o local de guerra lotado por líderes egocêntricos. E muitas vezes o ideal deles era mais correto. O cara tá mandando fazer isso, mas o certo é isso aqui. Então não basta você apenas falar para fazer, você tem que estar no meio ali para fazer também. Então, por exemplo, um cara que geralmente é um CEO da empresa. Eu já vi muito o Flávio Augusto falando isso. O meu vendedor, ele tem que saber que eu sou da rua também. Porque senão ele vai montar em cima de mim. Ele tem que saber que se ele não fizer, eu vou lá e faço. Porque não tem problema nenhum, porque eu sei fazer também. Então, quando o meu vendedor acha que se ele não vender, a empresa vai quebrar, então ele tá achando que ele tá mandando na empresa, nós temos um erro. É a mesma coisa aqui. Como é que fala? Os líderes do exército tinham que saber que se eles não fizessem, o cara iria lá e fazia, ele comandaria, mas não era essa a realidade. E ele finaliza a história dizendo que, participe do que está acontecendo ao redor, alimente-se disso e ajunte-se a isso. O Maquiavel fala isso também, né? O príncipe tem que saber o que está acontecendo na população. Inclusive aquele que fazia piada do príncipe, qual é o nome? O bobo da corte, era o cara que trazia para o príncipe a informação do que realmente acontecia na população. Acho que trazendo, então, tentando aplicar tudo isso que o Joe, né, trouxe pelo que eu entendi, qual era o objetivo desse capítulo especificamente, porque aí você fala, e que tudo isso tem a ver com liberte dos seus pensamentos, né? O que tem a ver que eu tenho que estar lá no meio para poder me libertar dos meus pensamentos? É justamente isso. A gente tá na primeira parte do livro, que é a aspiração. Quando a gente aspira por algo, se a gente ficar pensando demais, né, planejando demais e vendo pouco o que está acontecendo na realidade, a gente perde o tato de algumas coisas que deveriam estar sob nosso controle. Então, essa é a relação que existe entre o capítulo, a parte 1, que é a aspiração, e esses detalhes e esses exemplos que o Joe trouxe. No próximo capítulo, a gente vai pincelar, porque basicamente ele está reprisando, ele traz C.S. Lewis, que ele fala que o homem orgulhoso sempre vê as coisas e as pessoas de cima. E é claro que enquanto se está olhando para baixo, não se pode ver nada que esteja acima. Que é basicamente o mantenha-se aprendiz, né? Seja uma tela Ele fala aqui, sou empreendedor porque comecei sozinho, vou vencer porque eu sou incrível e nada disso vai funcionar. E muitas vezes o cara começa bem, começa vendendo bem, só que ele fica tão arrogante que ele acha que se ele colocar mais dinheiro vai vender mais, e ele coloca todo o dinheiro dele e ele quebra. Basicamente é o que a gente falou do Elon Musk, né? Então você tem que engolir o seu orgulho e entender que nem sempre ele é o correto e você tem que buscar a informação correta. E para vencer isso, o próximo capítulo fala que é
trabalho, trabalho e trabalho. Então você tem que buscar trabalhar. O melhor dos planos não passa de boas intenções. O que vai fazer aquele plano funcionar, e essa frase de Peter Drucker... É um cara muito bom na gestão, inclusive. Nem sabia que ele existia. É não ser... A não ser que seja. Pode dizer você. O melhor dos planos não passa de boas intenções, a não ser que seja deturpado em trabalho. Ou seja, a não ser que o seu plano se transforme, ele até fala deturpado, é engraçado a maneira como ele usa, se transforme em trabalho, ele é só uma boa intenção. Basicamente é isso que ele quer dizer nessa frase, né? E tem uma frase da Bíblia, que inclusive ele traz aqui, deixa eu ver se eu acho, tá aqui. Felizes os servos cujo senhor os encontra vigiando quando voltar. Basicamente é trabalhando quando voltar, né? E ele diz, você pode até estar mentindo para si mesmo, para seus familiares, dizendo que você está trabalhando, que você está estudando, você está buscando alguma coisa. Mas no fundo mesmo, você sabe a realidade. Você sabe que você poderia estar fazendo mais. Você sabe que você poderia... você sabe que na verdade você vai ser testado um dia e provavelmente será desmascarado. Porque se você está trabalhando de verdade, o Joel fala muito dessa frase, acho que essa frase nem é dele, mas ele fala, o trabalho devolve. Uma hora o trabalho vai dar certo. Você tá ali lutando, uma hora vai funcionar. E aqui ele até fala que essa parte do trabalho faz o nosso ego estremecer. Porque quando você tá trabalhando e colocando, de fato, deturpando o seu projeto em trabalho, você descobre que você não chegou ainda. Sim. E que, na verdade, ninguém não chegou. É como aquela curva de aprendizado. Da curva de aprendizado, não, agora me esqueci de quem fez essa teoria. Mas que é assim, aqui tem uma parte de o conhecimento que você acredita ter, que é a confiança, e o conhecimento que você realmente tem. Quando você tem pouco conhecimento e muita confiança, significa que você não sabe nada. Quando você tem um conhecimento mediano, sua confiança já começa a cair um pouquinho. E quando você tem muito conhecimento, é quando muito conhecimento aqui, mas pouca confiança significa que você já sabe bastante coisa. É o momento que você está trabalhando bastante que você descobre que só sei que nada sei. Porque você ainda sabe que você tem um mundo de coisas para trabalhar, um mundo de coisas para fazer até atingir aquele propósito. E ao trabalhar e ao estudar genuinamente, você percebe, não é aquele cara que pega um livro para ler porque, tipo, eu vou ler isso aqui só para complementar porque eu sei o que eu tô fazendo. Não. O cara que pega o livro para aprender, por exemplo, eu tô estudando direito tributário, direito constitucional, enfim. E eu falei, meu Deus, isso aqui é muito maior do que parece ser. Eu não sei nada disso aqui. Na faculdade eu aprendi um pouco sobre o que é a Constituição pro Brasil. Mas o direito constitucional mesmo, ele é enorme. A influência da Alemanha no Brasil, a influência da Itália no direito civil. Nossa, é complicadíssimo, é um negócio grande, enorme. Aí você fala, eu não sei nada. Eu vou ter que aprender alemão para ler a Constituição alemã de Weimar e saber como que eu vou aplicar isso na Constituição brasileira? Não necessariamente. Mas é muito grande. Então, você vê que eu não sei nada de constitucional. E eu vejo os caras falando, esse cara sabe demais. Sim. Mas o cara teve que dar um mundo para chegar onde ele chegou. E aí ele entra numa máxima popular que eu uso muito, que eu entendo a maneira como ele trouxe isso no livro, entendi o ponto de vista dele, mas tenho o meu em relação a isso, que é o tal do fake it until you make it. Então, finge até que você atinge. E aí ele fala assim, que não surpreende que essa ideia tenha encontrado uma relevância cada vez maior em um mundo cada vez mais cheio de bobagens nocivas. Eu me senti pessoalmente atingida quando ele falou isso. Quando é difícil distinguir um produto de verdade de alguém muito bom na autopromoção. É claro que as pessoas precisam jogar os dados e entrar no jogo da autoconfiança. Faça para não precisar fingir. No contexto do capítulo faz todo sentido. Então, para você não ficar fingindo que está estudando, de fato estude. Para você não ficar fingindo que você sabe mesmo daquilo, saiba, porque em algum momento você vai precisar desse conhecimento, porque você vai ser desmascarado. Exato. Só que o fake it until you make it não diz respeito a isso, né? O fake it until you make it que eu aprendi eu ainda não sou uma gestora de sucesso, mas eu também não vou ficar me vestindo como se eu ainda fosse uma estudante. Eu vou me comportar, vou falar como um gestor de sucesso, uma pessoa que eu admiro. Então eu entendi o que ele trouxe aqui, não finja, faça, mas também tem esse outro lado da frase que eu me senti na obrigação de defender. Sim, entendi. Concordo com você, eu concordo. Na verdade, eu concordo com os dois, entendi. São pontos diferentes de análise. Partindo para a parte 2 do livro, porque ao final, o último capítulo da parte 1, ele vai, na verdade, reprisar o que ele falou até agora. Então, lembra que a gente falou da ascensão, e agora ele fala de sucesso, ou seja, você ascendeu, e agora você chegou no topo da montanha, tá? Sim.
E aí você tem que enxergar agora e lembrar que daqui pra frente, tudo que vier de você pode ser o seu ego. Na verdade, tudo que vier de você é o seu ego, segundo ele. E ele fala, seja qual for o sucesso que você tenha alcançado, o ego é o seu inimigo. Seu inimigo não é o seu concorrente, seu inimigo não é o cara que tentou passar sua perna na empresa, ou o cara que até passou a perna em você na empresa, você perdeu a gerência dessa empresa. O seu inimigo é o seu ego. Sim. Nada mais do que isso. E o que eu acho muito legal é que, independente da parte do livro, os capítulos têm sempre os mesmos nomes. Então, seja um aprendiz. Os mesmos capítulos que a gente falou antes serão agora. A única diferença é que antes ele falava em relação à aspiração, e agora ele fala dessas mesmas perspectivas, só que agora em relação ao sucesso. Eu achei muito legal essa maneira como ele escreveu o livro, achei bastante criativo. Ele falou aqui de um cara bilionário, rebelde, excêntrico, que tem um outro nome aqui, talvez Howard Hughes, que é de uma outra época. Hoje é o Elon Musk, que ele fala que o cara é egocêntrico, que você fala, como eu quero isso, eu quero atingir o patamar desse cara, eu quero ter o carro que ele tem, eu quero mandar um foguete pra Lua, assim como o Elon Musk mandou, quero desvendar Marte, assim como ele está fazendo. Mas isso é o seu ego falando, não é necessariamente você não quer. Você quer que as pessoas falem de você, assim como você está falando do Elon Musk. É isso que você quer. Essa é a realidade. Então você não quer um foguete. Você quer ter o seu ego acariciado pelas pessoas. Uhum. E aí, indo para a parte, né, de torne-se, então, um aprendiz, porém agora em relação ao sucesso, ele fala, todo homem que conheço é meu mestre em algum momento. E assim eu aprendo com ele. Que essa frase tá no... Desculpa interromper. No Contos da Pessoa. Eu acho que é o Ralph Waldo Emerson que diz isso. Então, sempre em alguma conversa, por mais banal que seja, a pessoa tem uma experiência que eu ainda não tenho. Então, naquele momento, ela é um mestre. Por mais que eu esteja em um momento de sucesso. E ele fala que o físico John Wheeler, que ajudou a desenvolver a bomba de hidrogênio, certa vez observou que à medida que nossa ilha de conhecimento cresce, o mesmo também acontece com a nossa praia de ignorância. Ou seja, a praia é sempre muito maior que a ilha. Então, por mais que a ilha seja grande de conhecimento, a praia é muito maior em relação à ignorância. Em outras palavras, cada vitória, ou seja, cada sucesso e avanço que tornava o Khan mais inteligente, também o colocavam em contato com novas situações desconhecidas. É preciso ter um tipo especial de humildade para compreender o que você sabe menos, mesmo que saiba e aprenda cada vez mais, que quando você chega no sucesso, espera-se que você tenha adquirido determinado conhecimento tal que te colocou naquela situação. Entretanto, você vai descobrir que você sabe menos ainda. Por isso, a importância de ser um aprendiz no sucesso. Isso é lembrar que a sabedoria de Sócrates estava no fato dele saber que era quase nada o que sabia. Que foi o que a gente até já comentou lá na parte de aspiração, né? Então, aí ele meio que conclui, aqui tem histórias que ele conta, né? Várias. Mas vale a pena as pessoas comprarem o livro, inclusive ele tá na descrição aqui do vídeo. Sim. Pra você adquirir na Amazon, vai chegar na sua casa direitinho. Se você não gostar, você devolve também pra Amazon, peço de você devolver. E tem o Kindle também, que é o que a Vic tá usando, onde você consegue comprar o Kindle e baixar os livros daí dentro. Não pago também, mas bem mais barato. Não vou falar pra você baixar na internet. Sim. Mas você pode comprar na Amazon o livro, mas não vou falar pra você baixar na internet diretamente. Enfim, se você tá gostando desse episódio, compartilha com seu amigo pra ajudar a gente, tá? A gente tem que chegar a 1000 inscritos pra começar a monetizar o canal. Exato. Mas aí sempre... sair mais vídeos, porque talvez a gente com dinheiro a gente consiga dedicar mais tempo. Porque a gente consegue escalar mais, né? Porque hoje somos nós dois cuidando de tudo, iluminação, tripé, tripé quebra, a gente tem que comprar os livros que a gente adquire. Encaixar na nossa agenda de trabalho paralelo, afinal a gente não pode dedicar. Agora, se a gente tiver alguém pra pagar, por exemplo, pra cuidar dessa parte estrutural, a gente consegue escalar e entregar mais conteúdo. Então, se você tá gostando do conteúdo, compartilha com o seu amigo que vai gostar também, certo? A gente tá entregando conteúdo gratuitamente pra você. Tô fazendo um merchanzinho aqui, mas vale a pena você compartilhar, porque você tá extraindo conhecimento e você pode entregar esse conhecimento pra alguém também. Então, a gente tá no Spotify, no YouTube, Instagram, Amazon, as principais plataformas, menos a Apple Podcast, porque são cheios de frescura pra cadastrar as coisas lá. Mas as principais plataformas de streaming, desde YouTube, enfim, e podcast, nós estaremos lá como Marca a Página Podcast, ok? Então, sigamos aqui pro próximo capítulo,
onde ele fala que não conte uma história a si mesmo. No sentido de, quando você conta uma história para você de que você é incrível, que você é bom, não vai dar certo. E ele traz como exemplo o 49ers, que também é um clube de futebol americano, é um time de futebol americano, que eles estavam lá pequenos, sem ganhar nada, é que ele deu início, é o técnico Bill Walsh, deu início a um processo que levaria os 49ers na posição de pior time de futebol americano e talvez de todos os esportes profissionais ao nível do time tal, a uma vitória no Super Bowl em apenas 3 anos. Então, era o pior clube e em 3 anos, imagina o clube pequeno no Brasil. Em 3 anos, eles se tornaram campeões da Libertadores, por exemplo. Seria basicamente isso. E por que ele fez isso? Porque ele aplicou o que ele sabia. Ele colocou na mente de todo mundo que ninguém ali era incrível, ninguém ali era o líder do time, ninguém ali mandava, quem mandava ele era o técnico, e que eles tinham cada uma posição correta a fazer. Os atletas começaram a fazer aquela posição corretamente. Em 3 anos eles chegaram e ganharam. E ele falava, eu não sou nenhum gênio, eu só apliquei corretamente, deveria ser aplicado. Existem detalhes no jogo que a gente precisa usar, precisa dar atenção para isso, porque o outro time não dará atenção, e a gente vai ganhar o jogo por conta disso. E ganhando jogo em jogo, a gente está na campeão. A questão é, os jogadores ganharam o campeonato, ganharam a Champions League deles, e agora eu sou o quê? Eu ganhei a Champions League. Eu sou bom. E começou a contar uma história para eles mesmos de que eles eram bons. O que fez com que eles parassem de ganhar. Porque a arrogância fez eles perderem. E acontece muito isso no futebol mesmo. O time, só o time, tá, vamos pegar o time pequeno, tá tranquilo. E vai lá e perde, né? Pode ter um áudio que vazou do Thiago Neves. Tava no Cruzeiro, time grande, ele o meia do time, ele era o chefão do time, ele era o cara bom. Então assim, perder pro CSA, pelo amor de Deus, né? E foram no gol, perdeu de 3-0 pro CSA. E ele perdeu um pênalti, inclusive, porque tava correndo a barriga e perde o jogo por conta disso. Uhum. Ele traz aqui, em relação a você contar muita história, e eu acho muito interessante essa parte que ele trouxe. A narrativa surge quando você olha para o caminho improvável que o levou ao sucesso. E aí você diz, eu sempre soube, ao invés de dizer, eu esperava, eu trabalhei, tive sim alguns golpes de sorte, ou até, eu achava que isso poderia acontecer. E aí, se você trabalha nisso e de fato acontece. É claro que você sabia o tempo todo, ou se sabia, era mais uma esperança do que certeza. Mas quem quer se lembra o tempo todo ou que duvidou de si mesmo. Isso aqui é muito legal, porque ele volta um pouquinho, né? Quando a gente aspira, por exemplo, eu aspiro ser uma enfermeira gestora de sucesso. Eu não tenho certeza de que eu vou ser uma enfermeira gestora de sucesso, mas eu acredito firmemente de que isso vai acontecer e eu trabalho para que isso aconteça. Mas o que é perigoso é no dia que eu chegar lá, eu posso olhar para trás e falar assim, eu sabia que um dia eu chegaria aqui. E aí é o meu ego que tá falando por mim, porque eu não sabia. Eu tinha grandes esperanças e eu trabalhei para que isso acontecesse. Mas eu não tinha certeza. E se eu falar que eu tinha, é porque eu me esqueci das minhas inseguranças do passado e eu deixei o ego tomar conta. Exatamente. E aí isso mostra para mim o quanto eu admirar o Flávio Augusto. Tá correto. Porque ele assume isso. Ele assume que ele teve golpes de sorte na vida dele, mas isso não exime todo o trabalho que ele teve também. Certo. E ele fala aqui, ó, na questão ainda de não contar uma história para si mesmo. Essa coisa que os traders vendem de compra na alta e vende na baixa, ele fala que no século XX, Bernard Barish, que era o financista da época, né? É tipo Warren Buffett hoje. Ele dizia assim, não tente comprar na baixa e vender na alta. Ninguém consegue fazer isso, exceto os mentirosos. Ou seja, eles não fazem. Exato. Ninguém faz isso. Quer dizer, a não ser que ele controle o mercado, tá cometendo um crime, ele vai saber fazer isso. Mas aí, né, ele pode ser preso por isso e não vale a pena correr o risco da ruína. Sim. Ele fala, só para finalizar, não houve nenhuma narrativa grandiosa. Você deve se lembrar disso, pois estava lá quando aconteceu. Então, durante a sua aspiração, você vivenciou. Na hora que você chegar no sucesso, você tem que saber que não é uma narrativa, oh, meu Deus, eu fiz o máximo. Sim, você foi muito brilhante naquilo que você fez, mas você trabalhou por isso. Então, não tem nenhuma narrativa tipo, isso foi um milagre. Não. Ele parte para falar o que é importante para você. Lembra lá na sessão Ascensão que ele diferenciou a paixão do propósito? Aqui ele está retornando naquele capítulo. Então ele fala o que é importante para você. Qual que é o seu propósito? Por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer ganhar dinheiro por dinheiro? Você nunca vai ganhar, não vai valer a pena. Não vai ser um dinheiro real. Você pode até ganhar bastante, mas você vai gastar, vai perder. Porque não tem um propósito daquilo. Você está querendo dinheiro por ganância, certo? Sim.
Ele fala que nunca estamos felizes com o que nós temos. Queremos também o que os outros têm. Queremos mais do que todo mundo. No começo, sabemos o que é importante para nós, mas depois que alcançamos a meta, ou seja, chegamos ao sucesso, esquecemos das prioridades e o ego nos arrasta e pode nos arruinar. Todos nós desperdiçamos parcelas preciosas da vida fazendo coisas que nós não gostamos para provar algo a pessoas que nós não respeitamos e conseguir coisas que nós não queremos. Isso aqui é extremamente complicado. Exato. E ele fala assim, não se pode ser um cantor de ópera e um ídolo pop dos adolescentes ao mesmo tempo. Não tem como você fazer isso. Então você tem que analisar muito bem o seu propósito para você saber onde você quer chegar e quem você quer ser. Então a vida, ele fala assim, a vida requer concessões, mas o ego não aceita isso. Porque o ego vai te fazer, eu quero ser cantor. Tá, mas cantor do quê? Não, eu quero cantar para todo mundo. Não, ninguém canta para todo mundo. Você tem que ter um nicho. Sim. Eu quero ser cantor de ópera. Ah, tá, agora você tem um nicho e você quer crescer naquele sentido. Não, eu quero ser cantor de ópera, pop, eu quero cantar música clássica, quero tocar piano, tocar violão, eu quero tocar rap. Não, você vai fazer isso. Porque são outros estilos, outro público, outra forma de cantar, são coisas totalmente diferentes. Sim, ele até fala um termo, na verdade, que é de Sêneca, que se chama euthymia, ou eutímia, que é um termo que deveríamos pensar com frequência. É a noção do nosso próprio caminho e o conhecimento sobre como permanecer nele sem sermos distraídos por todos os outros caminhos que cruzam. É isso, às vezes eu cruzo com o Joe e o Joe é extremamente apaixonado pelo direito. E em determinado momento eu falo, poxa, e se eu tentar mudar para a área do direito? Não é que eu queira direito, na verdade é que eu queria o propósito que o Joe tinha em relação ao direito, algo que eu ainda não encontrei. Então a gente tem que ter muito esse time de Sêneca, que é, apesar do Joe cruzar meu caminho, eu entender que eu não quero o direito. Eu quero, na verdade, ter esse senso de propósito que o Joe teve. Eu atribuo isso à minha vida, mas não deixo que isso interfira nos meus planos. Certo. E parte para falar da arrogância de fato, né? Existe uma diferença ali entre o ego e a arrogância. Claro que o ego é o início de uma arrogância, né? Mas quando você é dominado pelo ego, você se torna arrogante. Então ele fala de um cara chamado Xerxes, que era imperador persa. Ele é conhecido realmente por ser muito arrogante. E ele atravessou o estreito de Helesponto durante a invasão da Grécia. E as águas subiam e destruíam as pontes. E seus engenheiros haviam passado dias construindo. Então ele mandou os engenheiros construírem pontes, só que a água do mar subia e destruía a ponte, porque não era o suficiente tamanho daquela ponte, enfim. E o que ele mandou fazer? Ele jogou corrente nas águas, ordenou que elas recebessem 300 chibatadas e fossem marcadas com ferro quente. E aí, qual o sentido disso? Na água. O cara é retardado, mas olha o que o ego, o que a arrogância fez com ele. Bater na água, e até diz que enquanto os homens ele seguiam a ordem, diziam, maré é salgada e cruel, seu mestre lhe aplica essa punição por tê-lo ferido, ele que nunca o feriu. E ele também cortou a cabeça dos homens que haviam construído as pontes. Então, olha onde chegou a arrogância do cara, porque ele achava que ele era grande, que ele controlava a natureza, por exemplo. Sim, exatamente. E aí ele fala, né? Então o ego é o seu próprio pior inimigo. Ele também machuca, inclusive, essa parte aqui é forte, as pessoas que amamos. Nossas famílias e amigos sofrem por causa do nosso ego. E o mesmo acontece com os nossos clientes e fãs. Ele começa a falar de um caso aqui de Benjamin Franklin, com um colega dele, Arthur Lee. Esse Arthur Lee foi mandado para a França e a Inglaterra como um diplomata norte-americano durante a Guerra da Independência. Em vez de aproveitar a oportunidade de trabalhar com outros diplomatas e o Benjamin Franklin, ele se deixou levar por um sentimento de ressentimento na suspeita de que o Benjamin Franklin e esse outro diplomata chamado Silas Dane não gostavam dele. Enfim, eles começaram a ter atritos ali e o Franklin escreveu uma carta para ele. Ele falou assim, é uma carta que Franklin escreveu para ele, Franklin depois deu para os Estados Unidos, mas que provavelmente todos nós merecemos receber em algum momento da vida. Se você não se curar desse temperamento arrogante, aconselhou Franklin, ele acabará em insanidade, da qual é um sintoma. Então, o temperamento arrogante ali, o ego dele ali, transformaria ele em uma pessoa insana, que volta para Xerxes.
O ego dele tornou ele arrogante, e esse arrogante tornou ele a pessoa insana de mandar cortar a cabeça dos engenheiros por construir uma ponte em cima, passando pelo mar, e o mar cresceu e destruiu a ponte. Naturalmente isso acontecer, certo? Então, tome muito cuidado com o seu temperamento, com o seu ego. Esse que ele quer trazer nesse capítulo. Já indo para o capítulo posterior, então, ele fala sobre a gente saber controlar e administrar os nossos próprios pensamentos. E aí ele traz aqui, em relação a um cara que desenvolveu uma empresa que tinha total capacidade, mais uma vez era um cara egocêntrico, arrogante, tinha total capacidade de ser muito famoso, mas ele consegue destruir a vida dele. Aí cabe a vocês ler também, porque senão a gente vai falar detalhes do livro e aí não dá. E à medida que você... E aí ele fala assim, à medida que você se torna bem-sucedido, então, de novo, a gente tá pressupondo que você chegou no sucesso em sua área, é provável que suas responsabilidades comecem a mudar. Os dias passam a ser cada vez menos voltados ao fazer e são cada vez mais ocupados por tomada de decisão. Essa é a natureza da liderança, ou seja, você alcançou o sucesso. E aí a importância de você, então, estar muito consciente dos seus próprios pensamentos, porque agora você está tomando decisão que afeta diretamente as pessoas. Então, se você não mantém o pé no chão, você pode tomar atitudes, se você se mantém ali preso no seu ego e na sua arrogância, você pode tomar atitudes extremamente equivocadas que vão impactar muitas pessoas. Lembra que eu falei anteriormente? Isso vai impactar a sua família, muitas vezes impacta clientes, fãs, enfim. Então, ter essa administração de si mesmo. Sim. Aí ele fala pra tomar cuidado com a doença do eu. O que é a doença do eu? É tipo, sempre eu tô pior ou eu tô melhor, né? Aí a gente você fala, a pessoa humilde, tadinha. Não, ela tá sendo egocêntrica. Vou dar um exemplo agora. Eu tô com uma febre hoje, tô resfriado. Aí a Vitória responde, você tá com febre é porque você não viu o que eu passei na noite passada. Eu fiquei com febre, vomitei e deu 40 graus, convulsionei. Isso já torna um problema de ego, certo? Mas tem o inverso também, de ser melhor. Eu comprei um carro, comprei um Corolla. Mas eu comprei uma BMW. E, enfim, por aí vai, né? Enfim. E ele traz aqui um exemplo de um cara chamado Field Marshal, que era um militar, que foi mentorado por um outro militar, que eu não me lembro o nome agora. Mas esse Field Marshal, em 1939, ele serviu a guerra, ele foi um bom militar, ele foi crescendo de patente em patente, até que na Casa Branca surgiu a proposta de torná-lo marechal. O marechal é o maior grau do militar que existe, né? Quando o cara é um general, que hoje é o máximo, mas quando ele vai para uma guerra, ele vence a guerra, ele volta condecorado, ele vira um marechal. Esse Field Marshal, ele meio que recusou essa patente, porque na cabeça dele não seria justo ele ter uma patente maior que o professor dele, que era um general. De certa forma, eu achei errado. Porque qual é o problema de ganhar uma patente? Você trabalhou por isso. O trabalho devolve, né? Eu levou lá atrás, o trabalho levou. Mas esse cara não era egocêntrico. Eu entendi também o que ele quis dizer. No sentido de, você pode ir atrás, trabalhar para conquistar suas coisas. Mas você não pode querer ser mais que alguém por conquistar suas coisas. Eu achei isso que ele quis dizer nessa parte. E aí, já pulando então para o próximo capítulo, em relação ao eu, ele vai se ligar muito em relação a meditar sobre a imensidão. Porque quando eu estou muito focada no eu esqueço da imensidão do universo que eu estou e que eu não sou um nada, né? Então, de novo, volte à posição que você realmente é, do que eu só sei, do que nada sei. Essa é a única certeza que eu tenho, né? Então, ele fala, quando você para meditar na imensidão do universo, na imensidão de pessoas tão brilhantes quanto você que se passaram pela Terra, você se coloca numa posição humilde. E aí, lembra dos capítulos anteriores? A grandeza, ela tem origens humildes. Então, quando você medita sobre essa grandeza inteira ao seu redor, você entende o quanto você é pequeno e o quanto você ainda tem que trabalhar muito, talvez, para ser menos pequeno. Não dá nem para dizer para ser grande. Exato. Ele fala assim, sinta-se desprotegido contra os elementos ou forças em seu ambiente. Lembre-se de quão inútil é se enfurecer, lutar e tentar dar demonstração de superioridade àqueles que o cercam. Saia e entre em contato com o infinito, pondo um fim à sua separação consciente em relação ao mundo. Parece muito que essa frase Napoleão Hill, né? Mas é a frase dele. Ele até fala, toda vez que você se achar muito grande e tiver o tempo todo falando eu, faça esse exercício de meditar sobre a imensidão. E tem muito a ver também com o próximo capítulo, que é manter a sobriedade. Porque quando a gente fala muito do eu, a gente começa a se embriagar com o nosso próprio ego, né?
e se esquece aí do ao redor. E aí, quando a gente começa a tomar decisões muito arriscadas, colocar mais pessoas em risco, é justamente porque a gente perdeu a sobriedade para o nosso próprio ego. Sim, aqui lembra também de sobriedade quando a arrogância também, né? Lembra um pouco aquele capítulo que a gente falou do Xerxes. E, por exemplo, ele fala que o filósofo Marco Aurélio, ele entrou na política meio que contra a vontade dele. Não era a pretensão dele, mas ele viu que existia uma necessidade de servir o povo. E é por isso que ele entrou na política. Não foi para ganhar dinheiro, não foi por ego, certo? Se ele tivesse a oportunidade de outra pessoa substituir ele, ele sairia. Essa é a imagem, pelo menos, que é passada até que chega pra gente hoje, do filósofo Marco Aurélio, né? Então, claro que sempre existem pessoas que querem entrar na política por dinheiro, por status, enfim. Mas existe também a vontade de propósito. Por exemplo, nós podemos falar, ele traz para dias atuais a Merkel, que foi a premier da Alemanha por anos, né? Foram mais de 15 anos, se não me engano. E ela vivia na humildade, no apartamento dela, tranquila. E como chefe de Estado, ela levava o povo a fazer o que ela queria fazer para o bem do Estado, para o bem da população, nunca para benefício próprio. E, em contrapartida, o Putin, que se perpetuou no poder há 15 anos também, por conta de inúmeros motivos antiéticos, se posso dizer assim, né? Não vou falar. Porque ele fala porque o vídeo, se eu falar o que eu quero falar, o vídeo pode cair, né? Porque se você fala de coisas catastróficas, o YouTube derrubou o alcance do vídeo. Mas, enfim, meios antiéticos para alcançar o que ele alcançou. Napoleão, ele dizia, né? Essa frase me tocou muito. Homens de grande ambição procuram a felicidade e encontram a fama. E aí eles acham que encontraram a felicidade. Então, por isso que a gente vê, é triste dizer o quanto de famosos que a gente vê infelizes, porque eles focaram na felicidade e acertaram a fama, e isso não é diretamente proporcional. E o que ele queria dizer é que por trás de todo objetivo está a vontade de ser feliz e realizado. Mas quando o egocentrismo assume o controle, nós nos esquecemos do nosso objetivo e acabamos em algum lugar onde nunca havíamos pretendido estar. Por isso, então, a importância também até da sobriedade, daquele cuidado de cruzar caminhos diferentes, mas entender a euthymia, que é o que Sêneca fala, né? De manter ali o meu caminho. Sim, o filme significa tranquilidade, ao pé da letra. Sim. E ele fala, na parte 3, sobre o fracasso. Então, você ascendeu, cresceu e fracassou. Dá um exemplo básico assim. Então, o fracasso, o que é? É vivenciar as agonias. Não inteiramente ser um fracasso financeiro, pode ser um fracasso espiritual, um fracasso emocional, enfim. Mas talvez nós tenhamos fracassado por conta do ego. Porque a gente perdeu o ego, a gente, suponhamos aqui, tá? Perdemos o ego, ascendemos. Lá na frente, quando nós chegamos no patamar que a gente falou, nossa, sempre está aqui, eu cheguei porque eu sabia que era... A Vitória falou, mentira, você não sabia que você tinha pretensão de estar lá, você não sabia que você chegaria naquele patamar, o ego toma conta de você, e isso pode te levar ao fracasso, né? E esse livro aqui, pra mim, ele é muito emocional no sentido de que a sua emoção vai tendenciar todo o resto da sua vida. É por isso que você tem que tratar muito bem o seu ego, certo? Então, partindo aqui, ele diz, sejam quais forem os seus fracassos, ou os desafios que você vem enfrentar por conta desse fracasso, o ego é seu inimigo. E ele traz de novo uma frase de Adam Smith, que eu não vou ler, mas que ele fala que a humanidade, Adam Smith fala que a humanidade está mais disposta a identificar com a se identificar com a nossa alegria do que com a nossa tristeza. Até porque ninguém quer por perto alguém triste, alguém que tá na baixa, né? É o que dizem, quando você começa a ganhar dinheiro, todo mundo bate nas suas costas e fala que acredita em você. Mas quando você estava embaixo, ninguém acreditava. E as pessoas que estão com você aqui em cima agora, dizendo que sempre confiaram em você, se você fracassar, elas vão sumir também. E claro que o fracasso não precisa ser grande. Às vezes, pequenos empecilhos pra gente são fracassos. E a maneira como a gente vai lidar com isso é que vai mudar toda a nossa perspectiva. Então, muitas vezes, alguma pessoa vai fracassar uma vez só e outras fracassarão várias. E isso não quer dizer que você é ruim. Eu acho que isso, talvez, para os nossos pais, digo eu com 23 anos, foi muito mais cobrado, não fracasse. Para minha geração, eu tenho escutado muito sobre o fracasse, o quanto antes, o mais rápido possível, para você aprender antes. Muito se fala de mínimo produto viável, para você poder fracassar o quanto você precisar. O Vale do Silício fala isso. Fail fast.
Então, fale rápido, porque quanto antes você falhar, antes você vai aprender. Então, acho que isso já é algo que para a nossa geração tem sido muito mais palpável e nós temos nos permitido falhar mais, porque a gente tem entendido o quanto isso vem a nosso favor. E na prática, você não quer falhar, porque dói. Isso que eu ia falar. Entretanto, apesar da gente ainda ter mais esse contato e ser estimulados a falhar mais, ainda assim a gente tenta evitar. E quando fracassa, rapaz, dói pra caramba. Então, aqui ele fala, né? E às vezes a gente pensa que o fracasso só atinge pessoas egomaníacas. Então, tipo, essa pessoa, olha como que ela vai fracassar. Mas não, o fracasso atinge a gente quando a gente às vezes tem as melhores das intenções. A gente fala, meu, por que fracassou? Por que ninguém comprou o meu projeto? Talvez é porque aquele projeto não era para dar certo naquele momento, ou que aquele fracasso seja necessário para que você desenvolva novas habilidades. Só que se você tiver banhado a ego, você não vai saber filtrar dessa maneira. Sim. E aí a gente pode partir para falar sobre Katharine Graham. Essa história é longa. Galera, leiam. Pode contar. O pai deu uma grande empresa, né? O pai faleceu, ela ficou com a empresa, o marido abandonou ela e ela ficou com a empresa ali quase falindo. Muitos desacreditaram, pediram para ela entrar com processo de falência e tudo mais, mas ela continuou com a empresa. Ela, em determinado momento, ela comprou as próprias ações da empresa, porque os investidores começaram a vender as ações da empresa. E um jovem promissor deu ali um voto de confiança para ela. Warren Buffett, esse cara. É, o que eu ia dar na história, que na verdade esse cara também, por ter acreditado nela, se tornou quem ele é hoje, por ter dado um voto de confiança e ver que ela tinha um propósito ali, ela queria mais. E pelo tempo, né, naquela época, uma mulher jamais faria o que ela fez, o que foi o motivo de muitos investidores desacreditarem dela na época, era porque ela era uma mulher, já, tipo, ela ia fracassar. E aí, o que o cara até traz aqui no livro, será que ela merecia? Ela era uma mulher boa, por que ela mereceu fracassar tanto? Mas se ela tivesse desistido, talvez ela fosse só mais um túmulo aí, sem história para contar. Mas ela continuou, ela acreditou, ela teve o golpe de sorte ali, o Warren Buffett entrou como investidor, comprou a ideia dela porque viu que ela tinha um senso de propósito e tudo deu certo. Podia não ter dado, é claro. Mas enfim, por que deu certo? Porque ela não se deixou envolver pelo ego. Porque tem muito a questão do arriscar a própria pele também envolvida nessa história. Vale a pena ler, é uma história longa, mas que dá uma injeção aí, um gás muito grande, principalmente se você estiver passando por esse momento de fracasso na sua vida. Então, você atinge sucesso, em determinado momento você fracassa. Essa história dá um gás bem legal. Certo. No caso dela, ela fez um juramento de valor. Então, ela tinha informação que poderia abalar a economia dos Estados Unidos, por exemplo. Só que, teoricamente, ela poderia publicar aquela informação porque ela está no trabalho jornalístico dela. Mas ela não publicou porque existia uma decisão judicial em curso, isso poderia abalar a decisão judicial, enfim. Então ela tinha um propósito, ela tinha a coerência do que ela ia fazer, e é por isso que Warren Buffett deu essa ajuda para ela como mentor dela, né? E aí, independente de tudo isso, o que ele traz aqui é muito legal, que ele fala assim, não importa se o que você está enfrentando seja ou não culpa sua, por mais que você seja uma pessoa boa e você esteja fracassando, e a pessoa má, que você considera má na sua perspectiva, não esteja fracassando. A culpa, né, pode até não ser sua, que é o que o Joel fala, ou o problema, só que o problema em si é só seu, por mais que a culpa não seja sua. Porque de um modo ou de outro, cabe a você lidar com isso. Então, independente das circunstâncias externas, quem vai lidar com isso é você. E aí você precisa decidir se você vai deixar o ego falar mais alto e fingir, tipo, não, você é incrível, não sei o quê, ou se você vai lidar com essa situação e, de fato, trabalho, que foi algo que ele já falou anteriormente. E aí ele passa para falar que você tem que diferenciar o tempo produtivo do tempo improdutivo. Você tem que buscar, é claro, o tempo produtivo. Ele tem um slogan político parisiense que diz: viva sem desperdiçar tempo. E ele traz como exemplo o Malcolm X, que foi um criminoso, né, que ele, enfim, o trabalho criminoso dele era fazer assalto, vender drogas, enfim. E, em certo momento, ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. E ele não tinha nem 21 anos na época, ele era bem jovem quando foi preso. E mesmo levando em conta o vergonhoso racismo americano, que é o que o Ryan Holiday diz aqui, e qualquer injustiça sistêmica que existia,
Malcolm X ele era culpado pelos crimes que ele cometeu. Então, ele merecia ir para a prisão pelo que ele fez. Esse tempo improdutivo dele, você pode até achar, ele estava ganhando dinheiro criminalmente. Mas era um tempo improdutivo porque ele não produzia nada para a sociedade, para o próximo, né? Ele não tinha uma pretensão de vida. Esse tempo improdutivo fez dele um criminoso. Eu não conheço a fundo a história do Malcolm X, mas depois de sair da prisão, ele foi uma pessoa diferente. Ele lutou pelos direitos negros, claro, de uma forma mais agressiva do que, por exemplo, Martin Luther King, mas ele lutou pelo direito dos negros de terem os mesmos direitos civis dos brancos à época nos Estados Unidos. Então, na minha cabeça, mesmo que ainda assim um pouco agressivo, ele tornou o tempo improdutivo dele em tempo produtivo, após cumprir pena na cadeia. Ele traz também, por exemplo, o exemplo do Walt Disney, outros exemplos que é interessante vocês também verem, onde ele fala que, às vezes, tem momentos na nossa vida que a gente não quer que aconteça. E a gente fala, nossa, isso estragou. Eu tava num momento muito bom da minha vida e acontece um negócio desse e agora vai atrasar tudo. E aí, olha uma frase que ele traz que me marcou muito este momento não é a sua vida, mas é um momento na sua vida. Como é que você vai usá-lo? Então, trazendo isso para uma coisa bem banal. Eu tô no metrô, o metrô tá cheio. Eu posso ir do trabalho, da minha casa até o trabalho no metrô, pensando o quanto é ruim estar naquele metrô cheio, ou eu posso arrancar meu Kindle da mochila e ir lendo. É um tempo que eu tô ganhando. Esse momento não é a minha vida, mas é um momento na minha vida que, quando eu somar a quantidade de livros que eu li, a quantidade de conhecimento que eu obtive por meio desses livros, pode sim ditar grandes coisas na minha vida. Então, a nível São Paulo, é 1 hora lendo. Oh, meu Deus, exatamente. Quando eu tava trabalhando no home office, foi o ano de 2021, que eu li, 5 livros. E ano passado eu li 33 livros. Olha a diferença, porque eu voltei a trabalhar. Olha que bizarrice. O fato de eu pegar ônibus e metrô, como é um tempo considerável, eu leio muito mais. Então, usar esses tempos que você fala, meu, que droga, eu vou ter que andar de ônibus, ou eu vou ter que parar por causa de tal coisa, use esse momento para estudar. Em qualquer coisa na minha vida eu faço isso. Lembro até minha mãe, uma vez, fazer uma cirurgia, eu produzi uns 5 slides de um que eu tava vendendo uma aula lá, na época eu dava aula para ganhar uma grana a mais, e eu consegui preparar os slides da aula, porque a mãe tava fazendo uma cirurgia, eu podia simplesmente estar lá agoniada, me distrair, a mãe voltou da cirurgia, o tempo passou igual, porém foi um tempo produtivo. Exato. E ele parte para falar que o esforço, ele é suficiente na nossa vida. E ele diz assim, na vida haverão momentos em que você pode fazer tudo certo, buscando um propósito, buscando lutar para melhorar a vida da sua família, a vida da população ao seu redor, enfim. E mesmo assim, os resultados serão negativos. Você vai fracassar, alguém vai te desrespeitar, alguém vai invejar o que você tem, alguém vai querer te queimar. Isso pode acontecer. Mas se você realmente tem um propósito, e se o ego, se tiver matado o ego, e o ego deixou de ser inimigo porque é um inimigo que você derrotou, isso aqui não é valer de nada pra você. Beleza, estão me atacando, estão me iludindo, me difamando aqui. Tá bom, eu vou continuar fazendo meu trabalho, continuar me esforçando, porque o esforço vai entregar o que você quer. Uma hora vai funcionar. É isso que ele quer dizer sobre esforço, né? Exato. E ele fala, é muito melhor quando fazer um bom trabalho é suficiente. Em outras palavras, quanto menos nos preocuparmos com os resultados, melhor. É importante a gente filtrar o que ele está falando aqui. Quando atender os nossos próprios padrões é o que nos enche de orgulho e respeito próprio, e quando o esforço basta, não importando se os resultados são bons ou ruins. Aqui é muito importante a gente ter cuidado também para não se confundir com desleixo, né? De você fazer de qualquer jeito sem se preocupar com o resultado. O resultado que ele quer dizer aqui, se você ler todo o capítulo, é o resultado no sentido de conseguir apreciação externa, né? Quando eu me propus a entregar algo e eu sei que eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu podia e que eu estou cada vez mais próximo do meu propósito, aí sim, eu não me importo se o resultado foi uma grande apreciação, se foi que eu recebi um prêmio ou se ninguém nem viu. É estar contente com aquilo que eu fiz dando o meu melhor, mas também saber conhecer que às vezes o meu melhor não é o melhor de todos. Ele parte para falar sobre... Quer falar isso que você falou? Não. Ele parte para falar sobre o momento Clube da Luta. Que ele fala, Emily Zola, se você calar a verdade e enterrá-la, ela apenas vai crescer, reunir um poder explosivo tão grande que no dia em que terminar, vai explodir tudo que estiver no seu caminho.
eu trouxe como exemplo, na minha cabeça, a questão da pandemia que vivemos. Tinha um médico que descobriu a doença, o vírus. Ele tentou divulgar. O governo chinês proibiu ele de divulgar. Na verdade, fez com que ele falasse que ele estava mentindo e inventando aquela história. Depois de muito tempo, ele morreu de Covid. E a pandemia, nós sabemos que aconteceu a pandemia, né? Então, a verdade, ela pode até ser enterrada no momento. Mas quando ela sair, ninguém segura a verdade. Porque a verdade vai aparecer uma hora. Sim. Certo? Ele até fala aqui em relação a... Ele fala assim, uma olhada na história mostra que alguns eventos parecem ser definidos por 3 características. Eles quase sempre vêm pelas mãos de uma força ou uma pessoa externa. Em vários casos envolveram algo que já sabíamos sobre nós mesmos, mas que tínhamos muito medo de admitir. E aí da ruína vem uma oportunidade para um grande progresso, ou melhor, a gente percebe que grandes pessoas, né, que se destacaram passaram muitas vezes por esse processo. Só que será que todo mundo sabe aproveitar essa oportunidade? E é claro que não. O ego muitas vezes causa a queda ali no primeiro ou no segundo, onde alguém desmascara aquele defeito que a gente tentou manter escondido, ou que nós nem sabíamos que tinha. E isso nos impede de melhorar. Certo. Ele fala aqui, porque o nome desse capítulo é Momento de Clube da Luta, né? Ele fala que às vezes nós temos muito medo de perder a autoestima, ou perder o que os outros têm, o que os outros sentem de nós, e isso é egocentrismo. E por que o nome Clube da Luta? Porque no filme Clube da Luta, o cara ele cria uma dupla personalidade, e essa dupla personalidade toca fogo no apartamento dele. Aquele apartamento, de forma filosófica, simboliza todos os egos, todas as coisas que ele tinha ali dentro da casa dele, que ele guardava na casa dele, e só pra ele, e ele era tudo dele, o egoísmo dele, mantido ali dentro. E quando esse outro personagem explode tudo, ele perde aquilo, ele tem que correr atrás da verdadeira humildade ali. E aquele personagem criado pela cabeça dele era ele mesmo, ele só descobre isso no final do filme. Uhum. Certo? Então a gente pode dizer que, partindo aqui, diz, saiba quando parar. E ele fala de Marco Aurélio, que diz assim, se pode arruinar sua vida... Só pode arruinar sua vida se arruinar o seu caráter. Marco Aurélio. Ou seja, se o que você está fazendo vai arruinar o seu caráter, vai diminuir o que você tem como seu, no sentido de... o caráter é a única coisa que a gente tem de verdade na gente. A gente pode perder tudo, mas o caráter, enfim, o conhecimento fica com a gente. Então, se você se arrisca ao risco da ruína, não vale a pena você chegar naquilo ali, porque na verdade aquilo ali é só ego. Você só quer aquilo para ter mais dinheiro, você só quer aquilo para conquistar mais coisas. Ele traz aqui que o ego mata o que nós amamos. Às vezes ele quase nos mata também, porque, de novo, aquilo que você é, o seu ego também é. Então, se você não consegue se manter fiel a si mesmo, se você não consegue aplicar todos os conceitos anteriores, como ser um aprendiz, manter o pé no chão, não ser apaixonado e sim ter um propósito, o ego pode matar aquele seu propósito, porque você vai buscar felicidade e vai encontrar a fama, por exemplo. Você vai buscar algo, encontrar outro, qualquer coisa diferente. Quando você finalmente achar que você atingiu o ápice da sua carreira, você vai perceber que, na verdade, você nem queria aquilo. Você estava percorrendo um caminho muito diferente, mas você se deixou distrair por outros caminhos. E isso foi o ego que fez com você, e ele pode acabar te matando também. E aí ele fala que a maioria dos problemas é temporário, a não ser que você não queira. A recuperação não é nada incrível, mas um passo de cada vez, a não ser que sua cura seja mais da mesma doença. Significa que você fracassou. Ao invés de você aprender com o fracasso, você deixa o ego falar mais alto no sentido de... Isso não é um fracasso, na verdade. As pessoas que não entendem o seu brilhantismo, algo do tipo, e aí, na verdade, você só tá se alimentando da mesma doença. Você não tá se curando. Ele exemplifica o Steve Jobs, né? E uma vez você trouxe aqui no podcast, você leu o livro que ele fala, eu não tô errado, eu só vou te ensinar como você explicar como eu quero uma coisa assim, né? Não é que quando você disser que eu tô errado, eu vou te dar a oportunidade de ouvir mais uma vez pra você entender o que eu tô dizendo. Exato. Ele era um cara extremamente egocêntrico. Eu acho que é nesse livro que ele fala do Steve Jobs. Sim, nesse capítulo. É nesse capítulo aqui? Ele cita Steve Jobs, é bem interessante. Como o Steve Jobs era egocêntrico, que faz sentido a ação do Steve Jobs de vender a empresa toda pra voltar ao poder da empresa, enfim, mas que foi um ato de egocentrismo que ele fez. Né? Mas ele fala que em determinado momento ele tem que baixar a bola, voltar à posição de aprendiz, porque, por exemplo, a Pix era um mundo novo pra ele, né? Qual que é o nome do cara? Eu li o livro dele.
Ai, um nome diferente. Criatividade S.A.? Mas eu quero lembrar o nome do cara, enfim, não me recordo agora. Que ele trabalhou com o Steve Jobs. E aí o Steve Jobs teve que se colocar numa posição de aprendiz porque os diretores de filme, os criadores, sabiam muito mais que ele. Ele tinha poder de tomar decisão. Ele sabia tomar decisão rápida. Ele aprendia de uma maneira muito mais rápida do que eles em relação à tomada de decisão e gestão. Mas em relação a criar filmes, eram aqueles caras que entendiam. Então ele teve que ser mais tranquilo e aprender a lidar com os outros. A gente parte aqui para dizer, então, que nós temos que ter nossos próprios critérios de avaliação. É o próximo capítulo, onde ele fala que não se deve olhar para trás, exceto para descobrir quais foram seus erros, né? Muitas empresas, principalmente startups, fazem isso. Elas fazem todo o lançamento delas. Se deu certo ou deu errado, depois eles fazem... Como é que eles fazem? Rebriefing? Debriefing, isso. O debriefing, para ver tudo o que eles fizeram, analisar o que foi certo e o que foi errado. Por quê? Se tiver algum erro, já vão corrigir. Por que nosso lançamento deu errado? Porque a gente errou aqui na cópia. A gente errou aqui, a gente não investiu no que a gente deveria realmente investir, alocou o dinheiro para outra coisa. Então, é extremamente importante olhar para trás para ver o seu erro e não para se vangloriar do que você está fazendo. É que eu já tô na parte do ame sempre. Tá, pode seguir. Que ele fala assim do paradoxo entre ódio e a amargura. Ele alcança quase exatamente o oposto que esperamos alcançar quando a gente falha e cria todos esses sentimentos. Na era da internet, chamamos isso de efeito Streisand, que é um nome criado depois da tentativa semelhante da cantora e atriz Barbara Streisand de remover legalmente uma foto da sua casa da internet. Suas ações foram um tiro no pé, ou foram um tiro pela culatra, e a foto foi vista por um número maior ainda das pessoas que seria se ela não tivesse feito nada. Tentar destruir algo simplesmente pelo ego ou pelo ódio costuma garantir exatamente a sua preservação e disseminação. Tipo, quando o cara vai, em vez dele ficar quieto sobre aquela polêmica, ele quer falar mais, e aí a polêmica aumenta. Então, o sentido é, quando algo der errado, se você tiver genuinamente um amor ali no seu coração, você não vai reagir por mais que seja muito difícil, né? Aquela parte do capítulo controle-se a si mesmo. A gente quer reagir com ódio e às vezes a gente cria um sentimento de amargura, só que isso só vai aumentar o problema. Se a gente tiver amor, não amor às vezes ao próximo, mas amor a nós mesmos e nos pouparmos desse sentimento, porque o ódio é um veneno que a gente toma, a gente consegue lidar dessa situação muito melhor. E não tá falando que é fácil, mas tá falando que é o necessário a se fazer. Porque o amor não é aquele amor tipo, eu amo minha namorada, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha irmã. É um amor no sentido de entregar aquilo que você tem. Assim como Jesus entregou, por exemplo. Tanto que ele finaliza, a gente não vai falar como ele finaliza, mas ele finaliza ele falando de Jesus, né? De como esse exemplo de amor e de matar o ego vem de Jesus. No sentido de, os fariseus atacavam ele, as pessoas atacavam ele e ele continuava amando as pessoas. E agindo de forma mansa com todas as pessoas. Né? Porque ele fala que pra gente é muito mais fácil odiar e natural, e é muito mais natural atacar. Por isso que é necessário... Eu acho que nesse caso é até necessário a gente deixar de ser egocêntrico. Sim. Porque a gente tem um ego tão grande e tal, que a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né? Quem essa pessoa pensa que é pra fazer isso comigo? E aí você volta e medita sobre a imensidão. Quem é você? Na verdade. Nada. Então não é você que tem que fazer justiça. Você tá falando isso, na verdade, porque você é egocêntrico. Se eu sou grande, ele é pequeno e eu vou acabar com ele agora. Exato, você quer provar o seu valor, né? Você é mais, então eu vou provar, exato. E na verdade você só tá acariciando o ego, você só tá tomando mais da sua própria doença. Em determinado momento você vai fracassar de novo. Certo. Ele fala, pra finalizar, tudo que vem a seguir na sua vida, o ego é seu inimigo. Pra você sempre ter isso na cabeça. Inclusive, eu tô com isso muito na cabeça, toda hora eu comento isso. E ele fala sobre Churchill. Que Churchill, basicamente, sozinho, ele enfrentou colegas de visão limitada e a ameaça crescente do fascismo e do nazismo ali na região, no Ocidente. Mas, no final das contas, ele saiu triunfante. Mais uma vez, ele fala, se Catherine Graham, que é aquela mulher que assumiu o Washington Post, se Churchill conseguiu, significa que todos conseguimos. Basta que nós não deixemos o ego tomar conta da nossa vida. O ego tomar conta da gente. E ele fala
se você quer ir fundo numa coisa, lembre-se, pro bem ou pro mal. Todos que bebem até o fundo da caneca devem estar preparados para encontrar alguma borra ali. Uma coisa que me tocou muito, 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 essa parte aqui, ó. Que a gente fala, trabalhar é legal e tal, mas essa frase me tocou, porque ele fala, não gosto de trabalhar, nenhum homem gosta, mas gosto do que há no trabalho, a chance de se encontrar, que é do Joseph Conrad. Achei essa frase muito, muito legal, porque de fato a gente nunca vai gostar 100% do nosso trabalho, mas se a gente gostar do fato de que eu tenho a chance de encontrar um propósito ali dentro, a gente entende que esse é o meio para, e não o fim, né? O trabalho não é o fim de nada, é o meio para. E com o ego, ele dificulta a gente enxergar isso. Últimas impressões do livro? Incrível, incrível o livro. Inclusive, enquanto a gente discutia, eu fui tendo vários insights, eu fui marcando notas aqui, inclusive para levar isso para o meu trabalho. Porque é um dos livros que, assim como Mais Perto que o Diabo e Quem Pensa Enriquece, entrou na minha lista de livros que eu preciso ler aí pelo menos uma vez no ano, ou uma vez a cada 2 anos, para que eu mantenha isso em mente. E é o que ele fala, que você lidar com o seu ego é como varrer a casa. Se você varrer uma vez e passar o próximo ano sem varrer, vai chegar um momento que a sujeira vai ser tão grande que só a vassoura não vai ser capaz de resolver. Você vai ter um problema ainda muito maior. Então, o ego é a mesma coisa. A gente tem que estar constantemente limpando e nos vigiando em relação ao ego, senão, em determinado momento, vai ser tão grande que a gente se perde do nosso propósito. Para mim, o livro basicamente fala, o ego é seu inimigo, ou seja, nós temos uma pretensão de achar que somos eternos e que, de alguma forma, nós seremos adorados para sempre. É uma pretensão do ser humano e de qualquer ser humano. E você tem que lutar contra isso, porque você é só mais um. Essa é a realidade. Você não é um Deus a ser adorado. E nós não somos imortais. Claro que religiosamente tem uma outra opinião de que é possível chegar à imortalidade. Mas, racionalmente, na nossa terra aqui, nós não somos imortais. Nós temos que entender que somos uma agulha no meio do... Como é que fala? Palheiro. Do palheiro. Então, de fato, a gente tem que ter um propósito na vida. E esse livro é extremamente importante para ler, reler várias vezes. Então, o ego é seu inimigo. Se você gostou desse episódio, aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, tem um compartilhar se estiver no YouTube, no Spotify também. Compartilha com seu amigo para ele ter o conhecimento desse livro, assim como você. Se você quer comprar o livro, na descrição do vídeo também tem nosso Instagram, enfim, maiores plataformas de streaming. Marca a página podcast. Você consegue encontrar a gente lá. Muito obrigada. Espero realmente que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. E esperamos vocês no próximo episódio para marcarmos mais algumas páginas.